de uniforme. Por quê? Porque o nosso chefinho mandou, né? Eu amo você. Paty, a melhor amiga do Léo. Eu tinha certas dúvidas se eu ia conseguir. Não vai ter nada censurado. É, É o Motofísio. É o Motofísio Muamba. Isso, Patrícia. O que tá acontecendo? Eu fiquei Taquicárdia. taquicárdica. No primeiro plantão eu chorei. Coisas só acontecem pra quem faz. A pessoa que grita e tá falando de ar já tem alguma coisa errada. Oi, eu sou a Andressa. E eu sou o Léo. Nós buscávamos um podcast em saúde que não fosse apenas um conteúdo. E se você busca por informação em saúde de uma forma leve, você acabou de achar. Hoje vai ser um episódio diferente, mas ainda assim muito divertido. Seja muito bem-vindo ao Pod Papo BN. Muito bem, pra quem tá achando, cadê os looks, gente? Os looks maravilhosos, a roupa de alfaiataria, que nada. Hoje nós estamos aqui de uniforme, por quê? Porque o nosso chefinho mandou, né? Gostaram do uniforme? Essa é a versão Bordeaux, eu sei que vocês já conhecem a versão azul. Mas para você que não me conhece, meu nome é Leonardo, sou fisioterapeuta cardiorrespiratório, tô aqui na BN, sou um dos idealizadores da BN, conhecido também como Físio dos Famosos. Toca aí o barulhinho. É o Big Boss! Big Boss! É o famoso chefinho da BN. E eu sou a Andressa, eu sou fisioterapeuta e tô aqui nesse projeto junto com o Léo e com a Gabi na BN. Muito bem. Para esse episódio, nós temos dois convidados. Léo, vou apresentar o primeiro deles. Qual que é o tema do meu nosso... Meu Deus, o tema é verdade. Mas olha, o tema desse episódio é um episódio que nós já tivemos numa outra temporada. Exato. A diferença é que essa é a parte 2. Então, esse episódio de hoje é História de um Plantão, parte 2. O retorno. O retorno. Vou apresentar a primeira convidada, que é a Patrícia Teixeira, formada em fisioterapia pela PUC Campinas, especialista em fisioterapia respiratória pela Unifesp, fisioterapeuta do Departamento de Pacientes Graves por quase uma década no Hospital Israelita Albert Einstein. Atualmente é especialista em treinamento e educação e atua como executiva de vendas. Ela que é a esposa do Júnior, ama viagens e é uma felicidade ter ela aqui hoje, porque eu trabalhei anos com essa pessoa e eu amo você. Seja muito bem-vinda. Muito bem-vinda. Muito boa a apresentação, Léo. Você sabe quanto eu tô feliz por estar aqui hoje. Que bom. Não só porque eu trabalhei com você durante muito tempo, mas para ver outras carinhas. Quando eu trabalhava, elas eram residentes. E hoje, meu Bebês. Deus, eu não sei se eu tô mais velha, mas eu não sei. Mas hoje elas cresceram realmente. Então, que bom. tanto a Gabi que tá ali nos bastidores, né? Então, me deu um pouco de ansiedade. Tô bem feliz para isso. Que bom, fico feliz, seja bem-vinda. Ô, Paty, você sabe que no script do Léo ali, nossa produção escreveu Paty, a melhor amiga do Léo. Ai, meu Deus, eu me sinto lisonjeada, Léo. E aqui nessa mesa também, o nosso amigo Murilo Silveira Cristóvão é fisioterapeuta formado pelo Centro Universitário Ítalo Brasileiro, com especialização em fisioterapia hospitalar pelo Hospital Israelita Albert Einstein, com uma carreira marcada pelo compromisso em cuidar e reabilitar. Ele encontrou no ambiente hospitalar um vasto campo para crescer como profissional. No entanto, seu coração pulsa mais forte no pronto atendimento. Atualmente, ele atende crianças e adultos no ambiente domiciliar. Para ele, cada interação representa uma chance de fazer a diferença na vida das pessoas. Ele que é o papai da Pet Brisa e já tem até netos, que são os bulldogs mais fofos do Instagram. E se você cruzar com um motoqueiro fisioterapeuta por aí, pode ter certeza que é ele. Boa apresentação. Muito boa apresentação. Muito boa. Queria agradecer o convite. Muito tá? bem. Muito legal. Pô, muito legal, assim, conhecer o ambiente. Nunca participei. Estou um pouco nervoso e ansioso, né? Que seja maravilhoso o momento. E estamos aí. Muito bem. Hoje nós estamos aqui numa mesa de amigos, Exato. né, Léo? Então é um papo, Vamos relaxar, Murilo, exato. Vamos relaxar. É porque assim, o Léo não obrigou eles a virem de uniforme assim privativo pra não tirar o brilho de vocês, nossos convidados maravilhosos, né? Mas poderia ser o quê aqui? Uma copa, a gente tomando um cafezinho pré-plantão. O café já foi, inclusive. Papo Pois de é. mocó, né? O café Papo de mocó. Papo de mocó, é. isso Exatamente. Entendedores Entendedores. entenderão. Entendedores. Joga o ramal aqui no meio. Precisamos ir para o Mocó para discutir uma questão. Exato. Mais ou menos isso. Pra quem já acompanha a BN, é uma pergunta que a gente sempre faz. Como que vocês escolheram a profissão de vocês? Conta pra mim, Patrícia. Eu sou de Sergipe e eu me mudei para cá para fazer o terceiro ano. E tinha certeza que gostaria de ser uma profissional da área da saúde. A ideia inicial era medicina, eu preciso falar isso. E na época prestei vestibular para esse processo. Morava em Campinas, fazendo o terceiro ano colegial. Por coincidências, eu falo que nada é por acaso, então eu sou muito grato que a fisioterapia me proporcionou na vida. Decidi fazer fisioterapia e encontrei no terceiro ano de faculdade
o meu objetivo de vida. Eu queria ser fisioterapeuta respiratório. Confesso para vocês que no começo da profissão, da faculdade, não era... Eu tinha certas dúvidas se eu ia conseguir continuar, mas a partir do momento que eu comecei o estágio de cardiorrespiratório, isso acabou tomando conta da minha vida e era o que eu queria fazer naquele momento. Então, o que era um projeto inicial de ser médica, acabou se tornando fisioterapeuta e eu me senti realizada naquele momento, na decisão, e continuei. Segui com a fisioterapia. E hoje eu tenho tudo porque fui formada em fisioterapia. Legal, demais essa legal. história. E você, Murilo, como que você escolheu a profissão? Bom, na verdade eu digo que a profissão me escolheu, Sim. tá? Porque eu sou um grande fã e apaixonado por natureza. Então, o primeiro ano onde eu decidi fazer o curso tinha a área de biologia e o primeiro ano era igual, só que a clínica de fisioterapia era dentro da universidade. Sim. E todo dia, quando eu ia embora, eu tava ali vendo os professores na aula de hidro, demais. cuidando dos pacientes. Até um dia que eu fui convidado a participar de uma aula de hidro. E Olha. aí, aquele bichinho do cuidar Pegou. me pegou. É. Me pegou. E dali pra frente, assim, foi muito empenho mesmo, estudo, até encontrar um espelho profissional, né, em que eu me orientasse, O caminho. me guiasse ali Caminho. no caminho, que foi o Denis, né? Sim. Todos nós acho que conhecemos Que aqui. demais, eu não Sim. sabia. E isso, ele foi um grande espelho Aham. profissional pra mim, assim, e acho que através disso eu fui trilhando os caminhos e consegui chegar lá no grande hospital Albert Einstein. Que demais. Olha que legal. Que foi Eu uma conheci grande você- realização pra mim. E eu conheci o Murilo no hospital da rede privada. Rede- Eu conheci... Isso, Não, rede pública. rede pública, né? Que foi no hospital do Emboimirim. Isso. E assim, Ah, já isso conheço há então um tempo, não é antes, de agora. E foi muito bom. Eu lembro um dia que eu te encontrei no corredor, num grande hospital, que foi o Albert Einstein. Eu falei, Murilo, que massa que você tá aqui. Foi muito bom. Porque eu sempre trabalhei com você, eu sei que você trabalha muito bem. E nada mais do que a gente ser Sim. reconhecido, né? Dentro de Foi. uma grande instituição. Ô, Léo, você sabe que as pessoas são curiosas, né? Sim. Igual você. Eu sou demais. Então, se você jogar ali num qualquer buscador, né, na internet e colocar histórias de um plantão, vai aparecer um monte de coisa. Vai aparecer vídeo, vai aparecer TikTok, vai aparecer tudo que você pode imaginar. Porque as pessoas querem saber se o hospital é o verdadeiro Grey's Anatomy ou não. Ou não. Querem saber se é só lenda urbana? Será que no anoitecer o hospital muda? Será que tem história de fantasma? Bom, hoje pro nosso público não vai ter nada censurado, tá? Todas as histórias vão estar aqui, abertas pra vocês, porém, né, óbvio, a gente vai preservar o nome, né, dos pacientes e dos funcionários pela privacidade, o que é óbvio, mas isso não vai tirar o toque do encanto das histórias, Exato, né, Léo? né? Um pouquinho de tudo. História triste, história feliz, É. histórias macabras. E assim, ó, quem conhece os nossos convidados sabe que não tem ninguém melhor do que esses dois pra contarem umas histórias com a gente. Agora, me conta uma coisa. Na apresentação de vocês, a gente contou que vocês tiveram uma passagem bem grande por hospitais, igual nós, mas que agora vocês estão atuando fora de hospital. Sim. Murilo, e aí, como tá a sua carreira de motoboy agora? Motoboy da fisioterapia. É o motofísio, né? É, É o motofísio. motofísio. É o motofísio Muamba, porque, sabe, Se eu né? tivesse coragem, eu teria uma moto pra atender, viu, Murilo? Olha, agiliza muito. Eu É, imagino. eu imagino. Agiliza muito. Trânsito de São Paulo é aquele Difícil, caos né? absurdo. Então, assim, a mobilização entre um paciente e o outro, né? Eu sou uma pessoa muito rigorosa com horários, sim, extremamente rigoroso. Então, se eu marco um horário, de fato, eu vou estar no mínimo 10 minutos antes ali, Sim. pronto para te atender. Então, assim, A moto facilita demais, facilita muito o vai e vem, entendeu? Tem o quesito segurança, É. já quase, de fato, me custou a vida. Sim. Já sofri um acidente gravíssimo Nossa, em Murilo. meados de 2013. Tá. Tive uma fratura grave de fêmur, punho. Acho que o Léo até se Eu recorda. lembro. Nossa. A gente trabalhava no M-Boi na época. Tá. foi. Trabalhávamos no M-Boi, assim, enfim. Foi uma coisa sofrida, mas é uma paixão por duas rodas que... É. Então, pra mim, eu uni. Moto, fisioterapia e cachorro. É a vida do Murilo. Isso. Costumo dizer que eu gosto de viver de brisa, sabe? Na calmaria, sabe? Eu gosto de verdade. viver. Mesmo aqui em São Paulo, que por muitas vezes o próprio pensamento corre acelerado, né? É. Mas eu faço o máximo para poder viver na minha própria paz de espírito, sabe? Sim. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É, demais. Paty, você tá chiquérrima, né? Como que é o nome do título que você falou, Léo? Executiva de vendas. Executiva Gente, de vendas. eu- Maravilhosa. Maravilhosa. Mas eu reforço que essa
essa transição da minha carreira também se deve por causa da fisioterapia. Sim. Então, eu segui, me formei, fiz especialização, procurei fazer uma especialização que chamasse atenção, que tivesse um peso dentro do mercado. Trabalhei em hospitais públicos, tem muitas histórias boas de hospitais públicos também. Migrei para um hospital particular, fiz essa transição e no momento da carreira busquei novas oportunidades e iniciei um projeto de especialista de produtos. Então, ser fisioterapeuta, ter experiência dentro da terapia intensiva, com pacientes, a empresa que eu trabalho também comercializa ventiladores mecânicos, isso me ajudou Claro. a trazer para a prática aquilo que eu vivi durante os 13 anos de profissão de terapia intensiva. Sim, Sensacional. Então, era uma área que eu não sabia que a fisioterapia poderia atuar. Quando eu vi a divulgação da vaga, eu apliquei meu currículo, passei por um processo seletivo, trabalhei durante a pandemia, o período da pandemia, como especialista de produto. O Léo acompanhou, a Acompanhei. gente discutia esses casos. Eu estava saindo bem recente da terapia intensiva, então eu acho que eu tive um trabalho diferente de vocês, dos meus colegas de profissão que estavam lá, que a gente levava conhecimento, né, para o Brasil inteiro. A verdade isso é é essa. verdade. É onde foi divulgado o trabalho online, né, de treinamento, onde a gente pôde chegar lá no Amazonas, chegar em São Paulo, chegar no interior de São Paulo de uma forma mais rápida. Sensacional. E durante esse processo agora eu mudei e hoje eu estou na área comercial, como executiva de vendas e trabalho desde o começo desse ano nessa área. Mas tudo isso porque eu comecei uma carreira e trabalho numa empresa de produtos médicos. Demais. É a famosa fisioterapeuta que trabalha de cabelo solto e de bolsinha de mão. Mais ou menos isso, mais ou menos isso. Gosto. Sempre com o computador na mão. Maravilhosa, Sempre com o computador na mão. chiquérrima. Eu lembro quando a Paty fez essa transição, que quando eu encontrei ela, eu falei, executiva, hein? Arruma aqui a bolsa, o sapato. Eu falei, que isso, Patrícia? O que tá acontecendo? Eu achei demais, A né? gente muda, eu tava sem o privativo agora. Agora eu não tô com privativo. Entrando aqui no nosso tema, vamos jogar lenha nessa fogueira. Eu quero que Eba! vocês me contem Meu como Deus. foi o primeiro plantão de vocês. Quem quer falar primeiro? Pode ser eu. Conta, seu Eba! primeiro plantão. Tá ansioso pra É. falar. Tá ansioso pra falar. Pior que nem tanto. Como foi seu primeiro plantão, Ó, Murilo? O meu primeiro plantão, de fato, sozinho, foi no M-Boy Mirim, né? E eu fiquei responsável por metade da UTI. Sim. Tá. Então, eram 10 leitos. Lá são 20 e um isolamento. Não me recordo muito bem, mas acho que é isso. Então, eu fiquei responsável por 10 leitos. Então, a vivência clínica foi muito intensa na pós-graduação, na especialização. Então, quanto ao atendimento, foi muito tranquilo. Tá. Em atender, levar, assim, no vai e vem. Eu fiquei muito apreensivo na passagem de plantão. Tá. E, nossa, a passagem de plantão eu fiquei Taquicárdico. taquicárdico, assim, emocionado. passar tudo. Sabe? Mas foi assim, foi gostoso. Foi um mega aprendizado e tenho certeza que se tivesse até hoje seria. Fisioterapeuta Carol, não vou lembrar o nome dela agora. Lembro também que meu primeiro dia foi um dia de creu. Porque assim, a expertise que a gente tinha de fato pra mexer em claro. ventilador. Não, primeiro dia. Completamente diferente. completamente. Enfim, e eu sou daqueles que, em time que tá se ganhando, não se mexe. então- Não se mexe. Então, eu pouco fiz, mas atendi todos os meus pacientes, lindinho, fiz a papelada bonitinho, tudo como... Pra não faltar nada. É. Quem poderia faltar? pra ficar redondo o plantão Tá pra passar. lindo. Aí você vai passar plantão. Mas você mexeu o que no ventilador? Eu falei, não, eu deixei porque a gasometria tava boa. Não, mas aqui, olha aqui. Aí eu... Aí você vai acumulando, mas você vai aprendendo. E assim, de fato, se não fosse isso, eu acho que eu não seria... Ou não me considerasse o grande profissional que eu me tornei. Ah, com certeza. Legal, legal. E você, Paty? O primeiro plantão? No primeiro plantão eu chorei. Ela é do meu time. É simples. Meu primeiro plantão eu chorei. @canceriana. Mais ou menos eu chorei, eu fiquei emocionada. Na verdade, eu fiquei com medo. Eu vou ser bem sincera pra você. É naquela câmera que tem que olhar, né? Se o Thiago estiver ouvindo, que eu vou até caminhar esse link pra você, Thiago, você vai lembrar disso. Eu estava de plantão, a gente faz a especialização, passa com supervisores,
toca o plantão tudo durante o dia, maravilhoso. mas tem um momento que você fica no plantão noturno, mesmo num hospital escola. Sempre vai ter o médico que é chefe de plantão, sempre vai ter aquela equipe, sempre tem a equipe que tá lá dentro falando: chegou os residentes novos, chegou os estagiários novos, e eu estava nesse plantão. Tá. E aí eu entrei no plantão. Gente, é sério, não é mentira isso aqui. Eu entrei no plantão, na hora que eu entrei, peguei o plantão, o fisioterapeuta da tarde foi embora. Teve uma parada cardíaca. Gente, que azarada. Não, mas assim, não deu tempo de eu pegar a caneta pra anotar. Ela passou o plantão, eu ia guardar. Vamos Isso é lá, tudo primeiro maravilhoso, paciente, anotar os sinais vitais. Aí teve uma parada cardíaca. Na hora, eu travei um pouco. De verdade, eu travei muito. E a médica e a enfermeira chegou pra mim e falou assim: você não vai fazer nada? Eu falei: não, claro que eu vou. Então, por favor, venha. Por favor, venha. O paciente veio a óbito. E assim, quando o paciente foi a Nossa, óbito... foi tipo o primeiro oi da UTI. Da UTI. E todo mundo tranquilo, porque isso é uma rotina dentro da terapia intensiva. Não é que todos os pacientes que vão pra terapia intensiva vão a óbito, né? Hoje já mudou o conceito de terapia intensiva. Mas eu não queria que aquele paciente morresse no primeiro minuto que eu estava lá dentro. E eu simplesmente comecei a chorar no meio da UTI. Falei pra médica: realmente, eu não nasci pra ver pacientes morrendo. E assim, eu tava escolhendo isso pra minha vida. E a médica falou: então, acho que você precisa rever a sua profissão. Ai, que terror. E a enfermeira falou: é sério isso? E aí... eu acho que eu vou embora do plantão. Ai, Patrícia. Juro. E assim, essa história não é mentira. Porque eu liguei até pra supervisora, pra coordenadora Não na quero época mais. da residência. Falei: eu não sei se é isso que eu nasci pra fazer. Eu não sei se eu quero ver os pacientes morrendo. Eu acho que eu vou embora. Não, você não vai embora. Você não pode fazer isso. Você não vai embora. E aí tinha um estagiário lá, que era o Tiago, que chegou um período mais tarde. Então ele ficou no começo do plantão comigo. Ele olhou pra mim, ele mais novo do que eu, teoricamente, eu estava assumindo o plantão. Ele olhou pra mim: por favor, você não vai embora. Você vai ficar aqui, nem que eu tenha que ficar com você. E você vai ficar aqui. Eu acalmei. Falei: gente, eu preciso voltar pra UTI, porque não pode ser uma... eu não posso ter essa percepção. Imagina como é que você vai ser... como é que você vai sair? Na hora que eu entrei na UTI... não é mentira, pessoal, isso aconteceu mesmo em 2007. Faltou energia e tinham 6 pacientes entubados. Gente, e assim, que terror. o backup entra, mas eu fiquei tão desesperada que eu não sabia se eu fazia. Cadê o ventilador? Vai entrar? E tem ventiladores mais antigos. Eu tô falando de. Mais ou menos isso. Pega o ambu, pelo amor de Deus. Aí todo mundo ficou olhando pra minha cara assim e falou: eu já gente, passei é por sério, isso. se você não quer ser fisioterapeuta, então você precisa rever o seu pé que frio. terror. E aí eu falei: aí tive um óbito, os ventiladores pararam, a gente teve que trocar uns 2 ventiladores. E quando acabou, eu não dormi a noite inteira, né? Não cochilei, não fechei o olho, na verdade não sentei, eu ficava que nem louca, na verdade era essa. Com medo, né? Com medo que qualquer coisa acontecesse. E seguiu a noite. No outro dia eu acordei, liguei pro pessoal e falei: não, eu acho que eu quero seguir, eu acho que eu vou rezar um pouco mais, pra eu plantar um pouco mais tranquilo. Sobrevivi essa noite. E eu, depois que eu me formei, eu acabei virando supervisora de estágio. E quando você olha a carinha das pessoas, assim, meio assustada na hora que entra pra terapia intensiva, eu falava assim: olha, eu preciso contar uma história pra vocês. Não quero que vocês percam respeito por mim, porque eu sou a sua supervisora. Mas eu chorei no primeiro dia. Então, se vocês chorarem, eu deixo. Mas no primeiro dia. Depois, vida que segue. Então, esse foi o meu primeiro plantão. Você sabe que eu sempre gostei da Paty, porque assim, eu sou azarada igual ela. Nossa, Ai, Andressa, eu sou. não fala isso. Eu sou Ai, uma das pelo amor de pessoas. Deus. Será que é por isso que eu larguei a terapia intensiva? Todo mundo que trabalhou comigo fala: André. Eu lembro que assim, sexta-feira, assim, ou sábado, eu chegava, se a enfermeira me via, falava: não. É mais ou menos isso, é Andressa. você. Já Aí eu sabia ia que lá, animada, por meu ramal, não. Aí eu falava: eu tô no código. Pra quem não sabe, o código azul é onde tocam as paradas, né, do hospital. Nossa, o pessoal falava assim: não, Andressa, no código de não. novo? Não. Dá o código pra alguém, gente. E nossa, Patrícia, eu sempre fui muito azarada. Mas assim, meu primeiro dia eu nunca me esqueço. Eu entrei assim, pronta pra UTI. Eu nasci pra isso, eu sou maravilhosa, eu estudei. É isso que eu quero pra minha vida, Não, né? entrei linda. Aí falaram: não, vamos te dar um paciente menos grave. Eu até me senti mal. Eu falei: por quê? Eu sei tudo. Não, vamos te dar um paciente menos grave, porque, né, o paciente tá acordado, não tá sedado. Pra você ver ali, consegue sentar à beira-leito. E eu, nossa, vai ser demais. Entrei, conversei, o paciente era uma graça, um vozinho, nananã, conversa vai, conversa vem. Até que eu pisei no acesso dele e arranquei o acesso. Arranquei. O acesso é assim, ó, pum! Que nem uma faísca.
E aí ele falou, eu acho que eu tenho um acesso difícil. Queriam até passar uma pique em mim, mas a enfermeira conseguiu pegar. Que legal, vamos ligar pro Pique Aí agora. eu peguei e falei assim, e eu com o acesso dele na mão, tentando ver se eu enfiava de novo, Ficou né? nervosa, Aí eu- Andressa? Deixa eu te perguntar agora. Ai. Você ficou nervosa? Nossa, eu queria Você morrer. queria Eu só não saí correndo com o acesso e o carrinho do soro na mão, porque não dava. Aí eu fiquei com o acesso na mão, Passa chamei... tanta coisa na Aí eu cabeça, chamei né? a enfermeira e falei, sem querer o acesso saiu. Aí ela falou, Sem você querer? arrancou? Não, com ódio no olhar. É, Você lógico. arrancou? Sua residente, né? Mas é Sua residente, sua sua residente desgraçada. Você arrancou. Aí eu falei, pode sair. E acabou minha fisioterapia. Assim foi meu primeiro atendimento. O primeiro de todos. Bem curto, né? Nem sentei. Olha que coisa. Mas, Andressa, vamos combinar? Que eu acho que quem nunca, sem querer, assim, sem querer, eu pessoal, fiz depois também. eu fiz várias arrancou um outras acesso, coisas. mas muito sem Um querer. acesso. Sim. A sonda. Sonda. Não, a sonda, É. a Cadastro. sonda. E a enfermagem... Ai. Acontece, cara. Acontece. É ruim Sonda pro vesical, paciente, mas é sem gente. querer. Eu Mas costumo isso é uma dizer- coisa... Desculpa, Léo. Pode falar, imagina. Eu costumo dizer que as coisas só acontecem pra quem faz. Oi, que demais essa frase. Ninguém Isso, erra. justificativa boa. Se eu tivesse em plantão agora, uma enfermeira me questionasse isso, olha, só tá acontecendo sem outra? querer. Mas é porque eu faço. Eu Tem faço o outra, plantão, tem eu faço outra. o plantão seguir. Ninguém erra na intenção de errar. É, Eu vou fazer isso porque eu é. quero que... Ninguém vai errar com a intenção do erro, de cometer Não, o claro, erro. claro. Entendeu? Mas é através do erro que para um próximo atendimento, Sim. Você não erra ou uma mais. próxima orientação, para uma próxima pessoa, Mas é mesmo. você deslancha, entendeu? E assim, eu lembro de uma frase que a Andressa falou uma vez, que eu concordo muito com ela. Nós que somos da área da saúde, muitas vezes somos vistos como infalível, heróis, não erramos. Não. Gente, Não pode errar, nós somos humanos, a gente Exatamente. pode errar, isso acontece. Não é... Não deveria Não acontecer, deveria, não né? deveria, mas acontece. acontece. Tem vezes que às vezes você não tá num dia bom, você tropeça em algum lugar. É. Quando você vê um acesso, como eu fiz na Santa Casa. como Mas eu. acontece, né? A história do meu plantão não foi tão traumática. Na verdade, eu lembro como foi muito bom. Porque eu tive uma vivência hospitalar muito boa, né? Eu tive muito tempo dentro do hospital antes do primeiro plantão sozinho. E eu lembro que eu tive uma supervisora, que hoje é minha amiga, que é a Viviane Lara. E ela falou, você tem que ficar no pronto-socorro. Ai, meu O Deus. seu olho brilha quando você tá aqui. Primeiro plantão, pronto-socorro. Tudo que tinha pra acontecer, aconteceu. Eu tive parada, eu tive intubação, Azarado eu tive também. VNI, eu tive tudo que dava pra acontecer dentro de um cenário de pronto-socorro pra fisioterapeuta. E eu lembro que, assim como é hoje, quando eu saio de muitos atendimentos particular, eu tava no Hospital Geral do Grajaú, tem uma rampinha sinistra pra você descer. Quando eu cheguei ali, meu telefone toca, era a Vivi. Ela, como é que foi seu plantão? Eu berrava. Foi demais, foi o máximo, eu tive uma parada, eu tive uma intubação. Pacientes queridos, não Sim. pense que isso é que eu não gosto de vocês, mas ela falou uma frase que você foi picado pelo bichinho do pronto-socorro, você faz o que você gosta, isso é bom pra você. E eu lembro que eu saí de lá assim, numa energia, tipo, cara, Renovado. eu gostei muito disso, sabe? Eu ajudei as pessoas, foi gostoso. demais. É como eu saio hoje dos atendimentos que eu faço verdade. particular, é muito bom, né? Essa sensação, essa liberação hormonal é maravilhosa, né? É maravilhoso. Ô, Léo, pra quem não sabe, assim, um passo muito importante nas nossas carreiras da área da saúde é quando a gente passa pra um grande hospital, né? Pra nós, assim, é como se fosse um marco. Léo, você lembra a sensação da primeira vez que você pisou num grande hospital? Eu lembro, foi muito louco, assim, porque nós tivemos um episódio de telemedicina que eu comentei, né? Que quando eu entrei no grande hospital, eu pensei que ia haver um monte de robô. Esse foi o primeiro ponto. Mas o que foi muito interessante é que eu, primeiro, nunca me imaginei trabalhando num grande hospital. Essa é uma verdade. Eu nunca imaginei que eu entraria no hospital de grande porte, como o Hospital Albert Einstein, melhor da América Latina. Então, não imaginava. E quando aconteceu, foi de uma forma tão natural. E eu lembro de fazer a prova, de uma prova com questões ortopédicas, que eu falava, meu Deus do céu, eu não vou passar nisso. E no fim das contas, tudo deu certo. E quando eu pisei, eu falei, cara, olha onde eu tô. 23 anos eu tinha marco. nessa época. É um E eu marco. falei, cara, Exatamente. olha o tamanho disso. É uma, A é idade uma que eu entrei. sensação que a gente, nossa, êxtase, né? Você fica louco. Você fala, meu Deus, o que é isso? Foi demais, foi demais. Eu queria contar uma história bonita assim, mas vou deixar a minha pra mais tarde. E você, Murilo, como foi? Foi muito parecida com a do Léo, Uhum. tá? No M-Boi também, eu fui picado pelo bichinho do pronto atendimento. Vocês dois. E assim, é uma satisfação muito gostosa em... Sei lá, às vezes você recebe um paciente jovem, parado, Aham. faz todo o processo de reanimação, esse paciente vai pra UTI, você perde contato. É verdade. Às vezes passa, sei lá, 2 semanas,
você volta lá ou fica sabendo e você vê esse paciente às vezes andando, assim, sabe? É. Então, fazer parte desse processo de melhoria, sabe? É muito satisfatório. É poder, sei lá, fazer a pessoa repensar às vezes. Olha a chance que eu obtive, sabe? É, Olha verdade. quem esteve responsável por cuidar de mim. E é muito bom, é Isso é muito muito legal. gostoso. E é o mesmo tipo de satisfação que a gente encontra atendendo o paciente hoje particular. É verdade. Exato. Incrível. exato. E você, Paty? Eu acho que eu tô como o Léo também. É. Eu me formei, eu fiz uma boa faculdade, fiz uma especialização e eu queria trabalhar. Uhum. Eu acho que eu não tinha essa... Preciso trabalhar. Óbvio, todo mundo busca solo. Um lugar ao sol na sua carreira. Sim, Então, sim. assim, você quer ter um reconhecimento, você quer trabalhar num hospital. Mas eu, logo depois que saí da especialização, eu fui para um hospital público e trabalhei 3 anos de um pronto-socorro adulto e infantil. E, assim, era isso Bicho que Leonardo- pegando. Assim, aí era parada, ventilador. Tem até uma história boa para contar de um paciente que chegou no pronto-socorro. Mas quando eu apliquei meu currículo para um grande hospital, falei, será que eu passo uma prova, uma entrevista? E quando você recebe a notícia que você vai entrar e que você entra lá, que você vê uma realidade que é muito diferente de um hospital público, isso aqui precisa ser falado também, para um hospital particular. E você, como fisioterapeuta, eu posso falar isso porque eu trabalhei muito tempo e eu converso, tenho muitos amigos fisioterapeutas, não são todos os hospitais que têm a demanda de fisioterapeutas exatas para aqueles Sim. pacientes. Então, às vezes a gente tá muito corrido, o profissional tá muito corrido. Então, quando você entra num hospital de grande porte, que você vê aquela grandiosidade do atendimento, aquela diferença que você pode fazer para o seu paciente, eu acho que foi a sensação, aqui eu consigo ser fisioterapeuta e eu vou dar o meu melhor porque eu consigo e eu tenho tempo para isso. Sim. Não quer dizer que eu não dava o meu melhor no hospital público, Claro. mas é uma realidade Diferente. muito diferente Sim. para todos os atendentes. Todo mundo sabe disso. Sim. Então, quando eu entrei, eu falei, gente, sério, até o processo seletivo, o RH, É, tudo diferente. uniforme, tem uma intubação, alguém vai lá e te auxilia no... Tudo muito organizado. O hospital que eu trabalhei era muito organizado nesses processos. Então, me deu uma sensação de vitória. A verdade foi isso. Não, onde você Foi essa trabalha? No mesmo. Hospital Albert Einstein. O meu pai... meu pai já faleceu, o Léo conheceu ele. Mas meu pai falava assim... A minha filha trabalha no Albert Einstein. Meu pai também fala. A minha filha, então, ele dá uma sensação uma de, outra coisa. de É um orgulho vitória. pra É um orgulho família, pra né? gente É um orgulho pra trabalhar família. num grande hospital e não desmerecendo, Claro. mas você busca isso um na sua passo a carreira, mais. entendeu? Um passo a mais. Então eu me senti vitoriosa naquele processo. Léo, eu vou esconder minha história. Essa história é ruim. Meu Deus. Não, eu me senti super feliz, mas era muito jovem, né? 23 anos, 22 para 23 anos. E, diferente de vocês, eu não tinha tido experiências antes de trabalho. Eu entrei como residente, né? Entendi. Conheci vocês como residente. Exatamente. Então, no primeiro dia, eu cheguei como? Com medo, né? Com medo, residente. Na verdade, na minha época, era uma única vaga. Então, assim, eu era a única residente. Então, tava todo mundo olhando quem é a nova residente. Então, assim, cheguei com muitas expectativas. E peguei uma supervisora, óbvio, brava, gente. Tem que ser mesmo. Hoje em dia, como supervisora, também sou brava. Mas eu lembro até hoje, ela falou assim, olha, nós vamos aspirar um paciente. Na verdade, eu vou aspirar. E você vai ambusar. Você consegue fazer isso? Eu falei, gente, claro que eu consigo, né? Ambusar. Aí eu lembro que ela abriu, aspirou, deixou eu ambusar, tudo. E eu achei que eu tava arrasando, juro. Porque eu falei, gente, foi perfeito. Peguei o ambu, conectei ali, maravilhoso. O paciente tossiu, ela aspirou. Quando eu terminei, ela olhou bem no fundo do meu olho e falou assim, você que passou em primeiro? Aí eu falei, Meu Deus do céu. passei. Aí ela falou, nossa, imagina os outros. Gente, isso foi... Acabou Leona, você. o chão abriu assim, ó, música da Carolina Dickman raspou na cabeça. Eu comecei assim, ai meu Deus. Mas não podia chorar, né? No primeiro dia não podia, eu chorei todos os outros, mas no primeiro não podia. Então assim, foi um baque, porque eu era muito inexperiente, óbvio. Hoje eu consigo enxergar inexperiente, nova, jovem, linguaruda. Sou até hoje, imagina quando tinha 22 anos de idade, né? Então, é uma experiência difícil, mas hoje em dia eu vejo o hospital como uma experiência extremamente necessária. É ali onde a gente vai separar, né? A gente brinca, as crianças das mulheres, né? Os meninos dos homens. Então, é ali que a gente realmente vai, né, ser um grande profissional.
Mas é uma história muito engraçada, né? Porque eu cheguei, óbvio, chorando em casa. Então, quem assiste sabe, né? Eu choro por causa de tudo. Então, eu cheguei chorando a noite inteira. No outro dia, eu cheguei com a cara desse tamanho, pronta pra tomar outro creu. Mas você sabe uma coisa que você não sabe? Tem uma situação que antes de eu te conhecer, antes da gente virar isso que nós somos, eu tava numa Copa da UTI. E tinha uma fisioterapeuta que eu amo também, que é a Dani Longo. Verdade. E você tinha passado plantão pra ela. Tá. E começou um burburinho, falando assim, não, porque a Andressa é muito boa, a Andressa é uma excelente profissional. E eu lembro de um comentário que falava assim, não, mas ela tem que mudar, assim, o jeito de falar. E eu lembro da Dani falando assim, ela tá certa, porque ela fala o que tem que fazer correto. E é verdade, você Em Guaruda, põe né? o pau na 23 mesa. anos. É isso, entendeu? Você vai lá e coloca o que tem que ser feito. E é isso, sabe? Às vezes a gente tem que falar um pouco mais, Talvez né? com mais jeito. Não, mas tá bom, eu gosto, tá ótimo. Eu lembro da Andressa entrando no plantão também, Lembra? passando no plantão, porque eu dividia plantão É verdade. com o Léo e com a Dani Longo, inclusive. E muito séria, né? Muito postura, fala bem. E ao mesmo tempo uma carinha muito nova, né? E eu Visivelmente. vi também isso recente. Eu vi assim, nossa, como ela é jovem, mas quando ela abriu a boca, que cabeça. E é verdade. Você viu, Léo? Quem Você é um via fenômeno. nem imaginava que eu chorava desse jeito. Pois é, né? Hoje eu não Mas é quero bom chorar. isso, Andressa. Hoje Chorar faz bem. mas não, a Isso gente é chora verdade, demais. né? Nossa senhora, os últimos episódios a gente chorou horrores nessa mesa. sério? Nossa. Ô, Léo, você sabe que uma das lembranças que eu tenho do plantão é o pessoal, né, na copinha falando assim: tem um cara muito doido no pronto atendimento que fala muita besteira. Calma aí que ele vai chegar. Adivinha quem era? Eu. Leonardo. Leonardo. Léo, né? qual é a história mais engraçada que você tem? Olha. Que pode ser contada. Que pode ser contada. Olha, eu tenho muita história engraçada, mas tem uma história que eu passei, vou deixá-la um pouco mais curta, mas eu trabalhava no pronto-socorro e tinha uma paciente que sempre internava com a gente. Tá. Só que era uma paciente que tinha uma questão relacionada a custo, ao que liberava convênio ou não. Tá bom. E a fisioterapia não liberava. Uhum. Quando eu fui para atendê-la, e precisava de assinar para você falar, não, você precisa assinar, porque isso é particular, liberar. isso não é convênio. Ela não assinou. E ela começou a gritar pedindo atendimento de físio. Meu Deus. E você com o papel na mão. E eu assim, tipo, pô, e agora, né? O que eu faço? Que eu faço? E todo mundo me ligando. Leonardo, você tem que vir aqui. Ela quer fazer fisioterapia. Resumo, uma paciente eupneica, respirando bem, não tem desconforto, saturando 99, tinha nada, e ela gritando, eu quero colocar um BiPAP, eu quero pôr um BiPAP, eu quero pôr um BiPAP. E gritava Nossa, sem quase parar. não acontece, né? Gritando, quero colocar. E eu explicando que, olha, para o contexto atual, né, não tem essa não necessidade, precisa. não Eu sei precisa. E ela gritava e falava que tinha muita falta de ar. Uhum. E eu, assim, bom, pra quem não é da área da saúde, a pessoa que grita e tá falando com falta de ar, já tem alguma coisa errada, né? Ou você grita ou você tem falta de ar, você não tem os dois, né? Exato. E aí eu falei, olha, bom, eu vou ver com a supervisora pra ver se eu consigo alguma outra coisa. Essa paciente, no meio de um pronto-socorro, arrancou os eletrodos, o oxímetro. Quando eu saí, ela veio atrás de mim. Veio correndo atrás de mim e falando assim, eu quero o BiPAP! Mentira, Leonardo. E ela veio pra cima de mim pra vir mesmo, porque achava que eu que não queria colocar, sendo que não era isso. Me escondi, uma enfermeira ficou me Mentira. protegendo assim, porque ela queria vir pra cima de mim, até entender o contexto. E assim, hospital de grande porte tem inúmeros Histórias protocolos bizarras, e você é. precisa seguir eles, né? É Mas verdade. foi muito engraçado, porque eu lembro quando eu voltei, todo mundo falando, Leonardo, você saiu correndo. Eu falei, lógico, queria apanhar aqui. Não, era só o que faltava, né? Ó. E você, Paty, uma história que você passou muito engraçada. Eu não sei se é muito engraçado. Agora, quando eu... Na hora, eu não achei graça. A verdade Eu foi também não, essa, né? Só também Porque tremia, a gente trabalha à noite, né? Então, eu trabalhava à noite. Então, já tem um número de profissionais reduzidos. Você tem que priorizar alguns atendimentos. E a Andressa falou do código azul, né? Que é o código de parada. Mas tem outros códigos nos hospitais. Então, tem código amarelo, código laranja. Sim. Que você tem um tempo para você correr e chegar na emergência. E, gente, a gente tá cansado. E você tem que Nem sempre, correr, né? porque é protocolado, e se o paciente tá chamando. E aí, tocou um código, eu não me lembro se na enfermaria era laranja ou amarelo. E a gente tinha 5 minutos para chegar lá, né? Assim, Nossa, código é. azul, você Sim. tem que chegar mais rápido, código... E chamaram, assim, alguém acionou aquele código e tal, e foi eu, o médico, e a gente subindo. Gente, tem que chegar lá. É 5 minutos, mas você tem que ir. Vamos lá, chegamos lá. Ó. A gente chegou lá, tava tudo muito tranquilo no quarto. Tá. Uma enfermeira, assim, olhando pra gente. Também 3 horas da manhã, 3h15 da manhã. Aham. Aí eu olhei assim,
A acompanhante falou assim, olha, isso é muito sério que eu preciso falar aqui pra vocês. Eu olhei pra paciente e falei, não, a paciente tá ótima, bem. tá saturando bem. Ah. Gente, a gente pode voltar, né, pra terapia intensiva. Acho que foi um código falso. Não, eu chamei mesmo, eu precisava falar isso com vocês. Ah. Eu queria fazer uma reclamação. Ela chamou o código numa reclamação. Uma reclamação. Ela exigiu que Jesus chamasse amado, gente. o médico, Aham. como a gente não estava na terapia intensiva, e eu entendo o papel da enfermeira ali, tem que ser Gente, chamado. é. Porque se acontece alguma coisa, você tem que chamar, entendeu? E aí eu falei, tá. Aí o médico, não, pois não. Aí vocês chegaram naquela adrenalina. Coração a mil, né? Não era nada. Bem em forma na época, né, Leonardo? Pra chegar rápido no Código plantão. azul conversando. Conversando, mais ou menos assim. Aí ela, não, só queria fazer uma reclamação. Aí o médico, pois não. Não, eu queria reclamar que o heliponto do hospital está fechado. Ai, gente, que absurdo. E eu não... Nossa. Não conseguiu consegui ir chegar embora. de helicóptero aqui. Aí eu fiquei pensando um pouco na minha vida, sabe? Naquele momento, assim, tipo... Não seria o tipo de coisa que eu teria preocupação, entendeu? Então, eu até fiquei feliz. Eu falei, se tá chovendo, eu nunca vou ter um helicóptero pra... que coisa boa, né, Paty? Eu Você falei, nunca vai cara, ter eu esse nunca vou... problema. Eu não vou ter riscos, perigo de vida. Então... Aí o médico olhou pra mim, aí todo mundo se olhou, eu falei, olha, não, eu concordo, assim, você tem que concordar, porque você tem que também entender o lado do, não sei, cada um tem uma Tudo, né? vida, tudo, Exato. mais ou menos isso. Exato. Eu voltei pra UTI, eu falei pra ela, eu falei assim, não, eu concordo com você, realmente, a chuva é um ponto, assim, extremamente controlável, tem todo um processo que a gente consegue fazer, mas vamos anotar, né, pessoal, a reclamação vamos, ao médico não, a gente vai levar super em consideração, mas a Vamos gente levar pode pra avaliar direção. a paciente, aí a Ai, gente gente. avaliou a paciente e seguiu. E isso me marca porque, gente, não é realidade de ninguém reclamar isso disso. é verdade. E eu voltei pro UTI, o pessoal, e aí? Eu falei, gente, eu não quero falar, porque o heliponto tá fechado. Eu não quero falar. E a gente, você lembra dessa Eu história, né? lembro. Eu falei, gente, eu acabei de correr e o heliponto está fechado. Você sabe que uma história muito engraçada que eu passei, mas foi a maior vergonha, na verdade. Eu tava fazendo um estágio fora, né? Na questão da residência. E lá eles atendiam muitos pacientes, né? Deficientes e também pacientes em fila de transplante. Então o banheiro era adaptado. Então era aquele banheiro que tem aquela cordinha do help, porque se o paciente passar mal lá dentro, é só tocar, né? Puxar a cordinha e tudo certo. Aí, chegando ali nos primeiros dias, onde que é o banheiro? O banheiro é ali. Eu falei, tudo bem, fui, usei o banheiro. E na hora de dar a descarga, eu vi uma cordinha descendo do teto. Mandou o Você help. deu o help. O que eu fiz? Eu dei a descarga no help. Gente, eu juro, eu acho que deu 30 segundos. Estavam derrubando a porta comigo dentro do banheiro. E eu fiquei desesperada. Gente, calma, tem gente. Mas era o pessoal do help que eu tinha chamado. E eu passei uma vergonha, porque eles deram tanta risada. Porque até eu explicar que a descarga era o help. E aí todo mundo falou, querida, é o botão aqui, né, filha? Você não pegou a descarga na tua vida? Desde quando a descarga era na corda? Ai, eu passei uma vergonha, Leonardo. E aí, toda vez que eu ia no banheiro, nesse centro de reabilitação, o pessoal zoava. Falava, olha, mas é no botão, viu? Não aciona o Cuidado, help. não vai fazer Ai, isso. que vergonha. Porque até os pacientes ficaram sabendo dessa história, você acredita, Léo? Você é uma vergonha. Acontece, vai. E você, Murilo, você adora também essas histórias? Ah, eu Pronto-socorro adoro. deve ter muita, né? Tem muita. Ó, até tinha comentado uma recente com o Léo. Tava no hospital público, assim, o pronto atendimento sempre lotado. E entrou um senhor já, alto, um homenzarrão forte, assim, um quadro de confusão com agressividade. A equipe da enfermagem conteve ele no leito, ok. Deram um sossega nele pra ele ficar mais calmo. E o pessoal trabalhando, lotado. O que ele fez? Estourou a contenção de um lado Mentira, e que com a mão medo. solta, soltou A outra. todas tudo. as contenções que ele tava. E ele levantou, assim, da maca. Parecia aqueles filmes de terror. O quê? Parecia o Jason. Com aquele monte de pano enrolado nele. Mentira. Gritou, ô segurança! Quem vai me segurar aqui agora, viu? Pode vir. Gente, todo mundo Eu amou, deixava. Eu deixava tranquilamente, mas primeiro no plantão de emergência. pode vir. Aí Aí deixava. entrou. Aí, graças a Deus, entrou a expertise da enfermagem, né? Aham. Que, assim, vale muito a pena É, isso é ressaltar que eles verdade. têm uma finesse para lidar com isso. Fizeram ele sentar numa cadeira de rodas. Aham. Levaram ele de Acalmou, novo pra emergência. Aí deram outro sossega nele. Aí tudo E se a acalmou. enfermagem tem uma paciência também, assim, né? A gente tem que destacar isso. sim, Os caras são pacientes, É o assim. profissional que fica mais tempo com o paciente, né? verdade. Então, eles acabam tendo
Um mini precisam, vínculo, né? né? Dessa cria um nossa vínculo. Cria um vínculo. Exato. E me conta uma coisa, qual foi a pior história que vocês já passaram? Baixa astral. Baixa astral. Nossa, mas eu Triste. tenho... Não, triste não, a pior, eu vou contar a minha, pra vocês terem uma pior pode ideia. ser Tá, de... deixa Mas eu ver. vou contar a minha, mas eu preciso dar um pi em algumas coisas, né? Tá. Tinha acabado de entrar em um hospital público, era a primeira vez que eu ia trabalhar como CLT em um hospital. Eu tava no período de experiência e eu tive uma gastroenterolite, uma diarreia. Essa história do Léo é a mais famosa. Vocês já sabem essa história, mas não dá pra contar ela É o inteira. famoso busão. É o do famoso ônibus? busão, é o famoso busão. Todo mundo já viu essa história, quem é já jovem viu. já Meu conhece. E foi uma coisa, assim, horrorosa, porque eu cheguei no hospital numa condição absurda de sudorese, molhado, e eu não tinha roupa pra usar, porque eu tive o quê? Foi embora de privativo. Fui embora de privativo. Mentira. Fui embora de privativo. A meia E tava o no meu pé? medo, eu não contei na época nem pro meu chefe, meu supervisor da época, porque o meu medo era, gente, se eu contar pro meu chefe que eu não tô se sentindo bem, que eu não tô bem. Porque no plantão, eu acho que eu fui mais pro banheiro do que eu atendi paciente, de tão mal que eu tava. Nossa. Eu falei, cara, se eu falar uma coisa dessa, ele não vai me contratar, eu preciso ser contratado. Pois eu bolei um esquema, me desculpe quem tá ouvindo isso, viu? Mas eu dei um jeito de colocar o privativo, fugir do Fugiu. hospital de privativo, porque assim, eu falei, não Meteu tem o louco. roupa, gente, não tem o que Meteu o fazer. Meti o louco e assim... Acho que foi uma das piores histórias que eu já passei, de caos, de não saber o que fazer, como fazer. Eu já fui ameaçada de ser presa, porque eu saí com privativo, você sabe, né? Eu sei dessa história também. Gente, agora. É. gente, eu perdi a chave no meio do plantão. E a minha roupa tava guardada onde? No armário. No armário do hospital. Presa? Só que eu perdi... Calma, Murilo. Comigo é tudo tem uma emoção. Nossa. E aí eu falei assim, bom, domingão eu vou embora de privativo, paciência. Depois eu faço uma cópia, trago o privativo. Até pensei, lavo o privativo em casa, trago ele bonitinho. Só que nem todo mundo trabalha feliz, né? Cheguei na catraca, o segurança falou, a senhora não pode ir embora de privativo. Moço, olha, aconteceu que eu perdi a chave, minha roupa tá aqui, né? Então, qualquer coisa, eu vou pra casa, me troco e trago pra você ver eu trazendo o uniforme. Eu até brinquei com ele, eu juro que eu não vou roubar essa coisa horrorosa aqui que eu tô usando, eu vou trazer. A corzinha aqui, Ele falou, quase não, desestada, moça, né? não dá, você não pode, isso daí é patrimônio do hospital. E a gente vai ter que ligar pra sua chefe, tipo, num domingo, 8 horas, pra ver se ela autoriza você a sair com essa roupa. E aí, você imagina, eu 8 horas, querendo ir embora, com raiva. Eu falei, então eu vou sair pelada. Peraí. Eu vou tirar aqui, ó. Vai tirar a roupa Falei, e bom, acabou. vocês- Só um minutinho. Eu falei, eu vou tirar a roupa. E aí, aquela baixaria, né? Que o povo, vai tirar a roupa. Não, olha a vergonha. Eu sei como que eu nunca fui demitida. E aí, eu falei, eu vou arrancar. E todo mundo, ele, não, moça, pelo amor de Deus, não. Não, então você vai aqui, ó. Senão eu vou ter que prender a senhora por roubo do patrimônio do hospital. E aí, foi o dia que eu fui, né? Quase presa por roubo do patrimônio do hospital. Mas você sabe, Leonardo, que tem gente que já tomou multa da CT do hospital aqui nesse estúdio? É. Entrou na contramão do estacionamento do hospital, Tem foi gente chamada. mesmo. Gabriela, né? Foi chamada pela chefe. Por quê? Entrou na contramão. A chefe pegou na câmera. Pegou na câmera? Pegou. Já me ocorreu. Nossa, na contramão daquele hospital? Você subiu Como é que você e fez isso? Não foi? Da rua de fora, ela entrou na contramão. É. Esquerda, direto. Diretão. Me ocorreu mesmo. E aí, fui bloqueada. Bloqueada. Foi bloqueada. Eu também, no estacionamento, né? É. Eu também. Eu já fui agredido. Ah, eu Mentira. também já. Juro por Deus. Mentira, Eu também já. Murilo. Já fui agredido por um jovem de 17 anos. Não, isso aí é muito grave. Na época, olha só como são as coisas e o tempo muda, né? Na época, eu falei pra minha liderança, que inclusive era a nossa liderança, né? Sim. Que eu queria abrir um boletim de ocorrência por segurança própria, por ameaça, que ele não só... Ele me chutou, na verdade. Ele me chutou, ele estava... Eu lembro Mas até ele hoje. era um paciente, Murilo? Paciente, Tá. ele estava saindo do banho. Aham. E ele solicitou para que eu tirasse o saco que ele tinha para não desfazer o gesso, Ah, enfim, tá bom. a imobilização que ele estava ali. Eu falei que eu não estava autorizado a fazer aquilo, Sim. porque era da enfermagem. É, claro, não Sim, sabia nem se sim. podia. Não sabia aham. se podia, se estava liberado. E ele achou ruim aquilo. Tá. Ele ficou me encarando muito. E eu sentado no meu computadorzinho, que sempre foi uma guerra para encontrar um computador para Nossa, evoluir. foi mesmo. Sim. Acho que em todos os ambientes é isso, né? É. Ele levantou e falou, olha, por que você não abriu aqui que eu mandei? Eu levantei pra argumentar, não deu nem tempo. Ele me deu um chute, pum. Ai, Só que que ele me deu um absurdo. chute e caiu no chão, sozinho. Meu Deus do céu, gente. Ele já tinha uma fratura de olecra, não acho? Grave já. Tava esperando cirurgia, aguardando cirurgia. Aí eu liguei
pro meu chefe, aí ele falou, olha, não abre o boletim de ocorrência não, sabe? Como sempre. Não faça isso. Você acha que existe o risco dele fazer alguma coisa com você? Eu falei, olha, eu não sei, né? Eu nunca claro. passei por isso. É. O que você me orienta a fazer? Aí, eu não esqueço que ele me falou. Como é que ele falou? Ele falou assim, olha, Murilo, não esquenta a cabeça. O hospital tem seguranças, tanto na entrada quanto na saída. Se você precisar de um auxílio, nós estamos próximos aqui a uma delegacia. E realmente ficava próximo de uma delegacia. Se acontecer alguma coisa, te oriento a ir lá. Graças a Deus, não aconteceu nada. Mas Trash, se eu pudesse, se eu pudesse voltar... Trash total. Não, No trash tempo, total. faria sim, boletim de ocorrência, pegaria o acho nome que dele, prontuário. Eu acho e que valeria a pena mesmo. valeria muito a pena. É baixo astral, Baixa, né? Mas a bad. gente precisa comentar que, infelizmente, isso acontece Acontece. Muito e muito. nem Né? sempre, A gente né? tem muitos pacientes, assim, que infelizmente acham que estão ali, são o dono do mundo e podem fazer e falar o que eles quiserem, né? Então, isso é bastante complicado. Você tocou num assunto, isso é importante a gente falar. Exato. Que isso não acontece. Às vezes a gente fala, no SUS acontece isso. Não, no hospital privado isso também acontece. também. E a gente já viu inúmeras vezes, né? Inúmeras Racismo, vezes. preconceito, agressão. Era sobre isso que eu ia falar agora. Eu acho que a pior situação que eu passei num plantão, e isso aí... o Léo deve lembrar, porque ele estava eu já de até sei qual plantão. que é. Que você acha que isso não vai acontecer, tá? A verdade é essa. Porque a pessoa tá debilitada, o familiar tá lá do lado, você dá todo o suporte. Eu sou nordestina, não tem como disfarçar, porque o meu sotaque é forte, apesar de 24 anos morando Sim. em São Paulo. E o paciente se recusou a ser atendido por mim porque eu era nordestina. Nossa. Baixa E astral. ele precisava, era um paciente que precisava de fisioterapia. Era um plantão que estava com alta demanda, então a gente iria atender todos os pacientes, mas não dava para você priorizar alguém específico Claro. por um simples capricho de um Exato. sotaque. Isso não tem mais. Não existe Não cabe isso, isso mais, essa discussão. E na hora que eu entrei no leito, o paciente precisava, o acompanhante perguntou se só tinha eu de fisioterapeuta. Eu adoro essa pergunta. Só tem você de fisioterapeuta? Falei, sim, meu nome é Patrícia, sou fisioterapeuta, eu tô responsável por essa unidade, do mesmo jeito que eu sempre fazia. Óculos, sim. Aquela mesma cabelo preso, conversa, a mesma coisa. Ela, tá, eu gostaria que trocasse o fisioterapeuta. é difícil. Falei, mas aconteceu alguma coisa? Porque eu não conhecia. Qual o foi a paciente. chave que você pegou no ar que Não, era ele por falou. conta do sotaque? Ele falou? Isso não. Foi isso que me sentiu muito mal. Porque ele falou assim: olha, eu preferia não ser atendido por um nordestino. Ah, tá bom. Aí eu falei, então o incômodo é porque não é nem pela minha qualificação, nem pela minha competência. Nossa, é duro. É por eu ser nordestina. E nessa hora, a equipe multiprofissional, médicos, enfermeiros, estavam na unidade. Aham. E o técnico Tiago, falou na época. Não, mas não tem como você escolher o fisioterapeuta. É, claro. Ela trabalha muito tempo aqui. Aham. O médico falou, olha, eu não consigo direcionar um outro fisioterapeuta pra você Ridículo. agora. E ele falou, não, pode evoluir no prontuário que eu prefiro não ser atendido. É muito legal porque E eu precisei Insano. evoluir. você vê que a no equipe prontuário. se une, né? Isso eu sempre vi. A equipe sempre se uniu, assim, pra barrar isso. Principalmente a equipe em loco ali, né? Sim. O Léo sabe, uma das minhas piores histórias foi porque eu fui xingada no Natal. Assim, eu amo Natal, né? Amo. A gente tem um especial de Natal por conta disso. É o E foi um ano sofrimento que eu trabalhar no precisei Natal. trabalhar no Natal. Mas pra mim tava tudo certo, assim. É uma profissão que eu amo e tá tudo bem. E eu tava muito animada no plantão, enfim. E assim, Natal, pra quem não conhece o hospital, fica ali quem tá muito doente, ou os pacientes foram pegos de última hora ali e acabam ficando então frustrados por estar no hospital. Essa é a verdade. E aí, eu tava numa super conversa no paciente, já tinha entrado várias vezes, já tinha colocado, né, aparelho nele, já tinha feito atendimento, já tinha feito bipap, assim, já tinha entrado tranquilo, atendido o paciente, conversado com ele. Porém, numa das vezes que eu acabei entrando, acho que pra tirar os eletrodos do paciente, que a enfermeira falou, terminou ali e tal, vou lá. A esposa dele chegou e não gostou da conversa que eu tava tendo com esse paciente. Uma conversa normal, cordial, como a equipe da UTI prioriza. Uma conversa humanizada, né? Eu tô ali, tô animando o paciente, nós estamos no Natal, nós estamos se divertindo. E o paciente, hora nenhuma, tinha feito nenhuma queixa. E a esposa achou que a gente tava dando ali em cima do paciente. Claro, né? Você vai no Natal trabalhar no hospital pra dar em cima de um paciente de 80 Claro, anos, né? Eu vou claro. contar esse detalhe que merece ser contado. 80 anos. Uma namoradinha. E aí, realmente, ela me xingou na frente de todo mundo. E aí, eu me retirei do quarto. Eu falei, bom, não sou obrigada, é isso, Mas né? foi um palavrão
Não, foi pesado, me chamou de vagabunda pra baixo, assim. Tipo assim, o negócio foi Ai, feio, Brasil, né? E falou que eu era baixa, que eu não tinha educação, enfim, que eu era ralé. Foi assim, foi bem pesado. E aí eu falei, quer saber? Eu não vou ouvir isso daqui. E saí, fui pro posto da enfermagem. E ela foi atrás. Ela foi atrás e continuou me xingando. E aí o médico que tava na minha unidade achou tão absurdo, ele tava evoluindo no computador, como diz o Murilo, ele achou tão absurdo que ele falou, chega, que isso? Ele falou, a gente já entendeu o que a senhora tá falando e chega, acabou. E assim, e você vê que a pessoa é tão frustrada que hoje eu enxergo que era a frustração dela por não ter viajado no Natal e estar no hospital e ela tava descontando em alguém. Mas assim, é uma situação tão ruim, né? Você não sabe o que fazer, é uma a dor. verdade é Na essa. verdade, eu saí e na hora eu pensei assim, eu não vou deixar isso estragar, né? Só que, óbvio, né? Eu chorei. Mas Mas eu chorei de tristeza, porque eu chorei pensei também. assim, Magoa. é tão triste você estar ali entregando o seu melhor e ter que ouvir coisas tão absurdas. É uma troca, na verdade. E aí, né? assim, eu lembro que na época tinha um coordenador médico, porque é Natal, né? Uma data, né, diferente X. E ele foi tão acolhedor comigo, falou, André, você não Exatamente. tem nada a ver, né? É um saco, ninguém sai de casa pra passar por isso. Toma um café, foi super acolhedor, a equipe comigo. Enfim, falaram troca de unidade pra você não ter que mais olhar na cara dela. Sabe assim, foi uma conversa super bacana. E aí, eu já tinha até esquecido, assim. Eu falei, que bom, né? Foi super legal. Mas eu falei, bom, eu nunca mais vou trabalhar no Natal. Nunca mais. Na verdade, foi quando eu decidi que eu não ia mais trabalhar ali. Que eu falei, eu não vou passar mais essas situações, né? Por isso, minha profissão não é só isso, né? Foi, acho que, uma virada de chave. Mas a pior foi, depois a gerência vinha, Andressa, aconteceu isso com você. Eu, putz, você viu que chato? Toma E um eu- sonho de eu- valsa. Não, e eu pensando que eu ia ser acolhida. Então, porque a paciente, a gente precisa responder os saques. Ela fez um saque formal, que você tava dando em cima do marido dela. Meu E assim, na hora eu tava Deus. dando risada, porque era um contexto absurdo, né? Gente, eu já sou até casada, não tem nada a ver. Mas enfim, e aí eu pensei que eu ia ser super acolhida. E a chefia falou assim, então a gente falou pra ela que é o jeito brincalhão da nossa equipe. Pedimos desculpa se ela não conseguiu entender isso. Mentira. Sério? Quando eu ouvi isso, eu lembro que eu Te pensei diminuiu. assim... Obrigada. Falou pra ela que eu sou uma É. vagabunda e tava Te realmente diminuiu. dando em cima do marido dela, né? De É 80 o anos. meu jeito simpático Deixou de vender a equivalente, Na fisioterapia. verdade, ela Terapia. deixou equivalente ao que a esposa dele falou. E aí a É. gente entende por que às vezes os pacientes se acham no direito de falar certas coisas. Porque às vezes... Realmente, eu tive um apoio bem interessante, caloroso mesmo, Aham. da equipe multi pra isso. Mas eu chorei muito, eu me lembro que eu chorei muito, porque isso é uma coisa que eu não É uma conseguia... ferida, né? Não conseguia mudar. Eu não posso mudar que eu sou nordestina. Tipo, não tem como fazer isso. E a equipe queria trocar. Eu fui mais uma vez no leito. Eu me lembro que eu fui mais uma vez no leito. Valente, O né? senhor tem certeza que o senhor não quer atendimento de fisioterapia? Porque realmente eu não consigo deslocar outro profissional pra cá. Não. Ele não me respondeu. E a acompanhante, por favor, a gente não quer. Você sabe que a gente Pesado, teve... né, Léo? A gente Pesado. teve um Foi uma episódio coisa- de preconceito, né? E a gente falou muito sobre racismo. Eu vi. E o Emanuel contou aqui, né? De situações de racismo que ele sofreu dentro do hospital. E, nossa, a gente chorou, né, Léo? Foi chorei bem, igual a foi Manu, bem, nesse foi daí, esse eu pesado. chorei. Vamos mandar um beijo pra ele? Vamos! Beijo, Beijo, Manu! Beijo, Manu. Pois é. Não, é difícil mesmo. É, Mas eu difícil. chorei muito. Hoje eu não choro mais, não. Ó, já foi atender também paciente. Ele cuspiu no chão. Olha que terror. Cuspiu no chão, aquele cuspida monstruosa. Plá! Olha, eu só começo o seu atendimento depois que eu ver você limpando isso aqui, ó. Desse. Então assim, São eu situações com meu complicadas. bipapezinho embaixo do Do braço. jeito que você entrou, você saiu, né, Murilo? Não, bipapezinho debaixo do braço. O fio tava começando a desenrolar. E o cinto no outro. Eu falei, olha, tudo bem, sua terapia já está encerrada. E Foi embora. E é esse negócio que você fala, né? De gerência e tudo mais. Você pensa que vai ser acolhido. Nada. Eu acho... Ai, Murilo, você devia ter limpado. Simpático, Não, faz parte por que do seu que você não fez atendimento. isso? O que que eu pensei? O que que eu pensei ali? Absurdo, O que eu pensei no momento, né? Falei, eu vou me retirar e vou comunicar minha Claro. liderança. Sim. Porque eu achei um pensamento saudável pra mim, pra me proteger. Eu fui conversar com ela. Falou que isso acontece, pra eu não levar pro coração. É aquilo. Não é O pra coração pessoal. é ótimo, não levar pro coração de doer. bem O paciente isso, já tinha uma idade avançada, mas tinha o cognitivo É. extremamente preservado, não tinha nenhuma incapacidade Sim. intelectual, sabe? Não tinha nada que É. impedisse ele ou o freasse de cometer aquilo, sabe? Então, tem gente que
Você sabe, Murilo, que sempre isso foi um questionamento pra mim quando a gente montou a empresa, né? Eu pensei, será que se um dia eu sentar em outra cadeira, meu pensamento vai mudar? Será que eu vou forçar quem trabalha pra mim passar por esse tipo de situação? Não precisa. Só que quando a gente sentou, eu e o Léo, pra definir A as gente políticas passou. da empresa, a gente falou assim, olha, se um dia isso acontecer, a gente nunca vai tolerar esse comportamento. Então, qual vai ser nossa posição? A gente não vai prestar mais serviço para esse paciente, independente de quem for, quanto ele pagar, Perfeito. a gente vai seguir essa política. E olha que coisa mais, né, uma coincidência. Foi o Léo que acabou sofrendo essa situação, não foi nenhum dos nossos funcionários. E assim, que o filho da nossa paciente foi extremamente arrogante. E quando a Gabi ainda tentou sentar pra entender, né, vamos ver a posição do cara, às vezes ele vai se arrepender. Né, ele quis, enfim, falar que o Léo era homossexual e por isso ele tinha tido essa interpretação. Foi mais ridículo ainda, foi pior do que o que ele tinha falado pro Piorou. Leonardo. Sim. E a gente cortou o vínculo com esse paciente. Sim, Bom, isso. tudo bem, então se esse é o seu pensamento, a nossa empresa não tolera esse tipo de comportamento, nós Perfeito. não vamos mais prestar o serviço. Beijos de luz. E isso é uma coisa que faz muito bem pra nós, e a gente sente que faz muito bem pro ego de quem trabalha pra nós, porque eles sabem que a gente sempre vai dar a questão da dúvida pro paciente e não pra quem trabalha pra nós. Exatamente. Então, isso dá até um empoderamento diferente pro nosso fisioterapeuta, pro nosso enfermeiro, porque ele sabe que ele vai encontrar e foi vivendo esse tipo de situações que nós chegamos nisso. É. Foram umas experiências vividas, inclusive Exato. as más, né? É. Que fortaleceram a base do que vocês são hoje. E fora isso, o Maravilhoso. Leonardo proibiu ter sonho de valsa no escritório. Não, Não tem tem lugar sonho de nenhum. Não valsa. tem no baleiro, Não, não, não. tem de Por que, lembrancinha. Leonardo? Porque, pô, Sonho você de trabalha valsa. o ano inteiro, Eu- você não falta, não. você não se Tá atrasa, certo, tá você certo. não Dá folga, lucro. você dá lucro e você ganha um sonho de valsa. Não, Pelo precisa ser amor revisto, de eu concordo com Deus. você. Inclusive, já vou até dar um Ouro, spoiler papa. para os nossos funcionários, para os nossos pacientes. O presente desse ano, 10 de 10. Nossa, o presente desse ano tá 10 10 de de 10. 10. Não é um sonho de valsa. Não Jamais, é, jamais. jamais. A gente não vai fazer isso porque a gente também não quer que façam com a gente. Então a isso gente é sempre verdade. pensa dessa forma, né? Léo, qual que foi a história mais marcante que você já Você viveu? sabe que eu tenho várias histórias, né? Mas tem uma história que eu passei, isso na especialização, que eu não esqueço dela, porque hoje é uma coisa tão natural, mas foi a primeira vez que aconteceu. Fisioterapeuta cardiorrespiratório, tenho o costume de aspirar, né? E eu lembro que eu tava com a gente fez faculdade juntos e fizemos especialização juntos. Tats, ó, um beijo, a gente atendia em dupla. E aí era a primeira vez que eu ia aspirar sozinho um paciente nasotraqueal. Entrar por nariz e até a traqueia. E aí a Tati falou assim, não, vai você, Léo. Eu falei, não, eu vou, pode deixar que eu vou. Porque eu já estava trabalhando uma vivência hospitalar maior do que ela. E aí eu lembro que eu desci a sonda, o paciente comatoso, não tinha contato. E a sonda que estava no nariz saiu na boca. Pela boca. Eu fiquei horrorizado. Você achou que tinha... Eu falei assim, eu lembro que eu olhei pra Tati e falei... Como é que se comunica isso? Exato. Tipo, tá errado, tá errado. Eu lembro que eu falei pra Tati, falei, Imagina. Tati, meu Deus do céu, o que é isso? E ela olhou assim pra mim, é melhor tirar. Ela foi E esperta. aí eu fui tirando melhor devagarzinho. tirar. E eu falei, acho que deu por hoje, né? Ai, que Ela, Deus. Vamos melhor, embora. melhor. E aí depois de um tempo, eu ficava assim, Tati, agora o que aconteceu? A gente perfurou alguma coisa? Não, Léo, calma, tem uma conexão, né? Eu falei, perfurou. Não, e o pior é mas... que a gente estuda que A pode gente acontecer estuda isso, que pode, mas mas na quando hora- acontece... Mas quando acontece, dá um Nossa, eu desespero. falei, meu Deus do céu, o que foi isso que Ai, A aconteceu? Gabi ali atrás rindo, já deve ter passado por isso, né, Gabi? Todo fisioterapeuta já quem passou por isso. nunca, né? E você, Andressa? Quem nunca? Uma Ai. história que te marcou, Andressa, positiva ou negativa? Ai, uma história muito marcante pra mim. Foi a primeira vez que o paciente fez cocô em mim. Gente, desculpa, quem tem nojo? Mãe, pula Ai, essa gente, parte. é sério, meu. Gente, Ai, ia eu falar isso. sou uma pessoa que eu descobri que eu tinha nojo de cocô quando eu fui trabalhar no hospital, assim, do cheiro, bem, daquela Gabi. coisa. Não, pra mim é terrível. Convenhamos que Não. o cheiro do cocô, de fato, de quem está internado com terrível, aquele né? medicamento. Uma coisa assim, vomitar, de boa, eu ajudava, pegava a Ai, toalha. gente, mas Agora, olha, e cocô, quando o cocô era uma vem coisa... na- calma aí. Gente, ai... Por Aí uma Eu lembro vez, perfeitamente. eu ali, residente, e a enfermeira, nossa, era parceiraça minha, falou, Andressa, me dá uma mão, né? O paciente tá com diarreia, me ajuda a limpar esse paciente. Não, claro, depois eu vou sentar ele, maravilha. Só que o que eu pensei? No que eu não pensei, na verdade? No hospital que a gente trabalhava, a fralda ficava aberta por conta de lesão,
Bom, era um tapetinho, como se fosse um tapetinho de cachorro, de fazer cocô em casa. E aí ela tava do lado do rosto do paciente e eu fui empurrar o quadril desse paciente pro lado. Gente, sem brincadeira, no que eu empurrei esse paciente, ele fez um cocô mole que me sujou inteirinha, ainda meu sujou o Deus. móvel que tava atrás de mim. De Soltou tão assim, uma foi. bomba. Não, foi um negócio. Ou, E eu tava num plantão que tinha muitos homens, técnico homem, enfermeiro homem. E aí eu fiquei assim, gente! Ai, aquela coisa, né? Daquele jeito. Aquela menina tonta, né? Ai, gente! imagina a cena da Andressa falando isso. Cagada, né? Não sei o quê. E o paciente ouvindo, eu, ai, gente, desculpa. E ele, desculpa. Eu, não tem problema, né? Não sei o que, aquilo. Perdi o Só que a freio. minha perna tava inteirinha cagada. Nossa. E aí os meninos do plantão viram aquilo. E aí o meu apelido, a partir daquele dia, virou Perninha. Ai, gente. Perninha, juro. Na verdade, eles falavam que era o apelido carinhoso do Perninha Cagada, porque eu fiquei inteirinha cagada. E aí, por anos, os meninos do plantão me chamavam de Perninha. E ninguém sabia por que eu ficava com vergonha, porque às vezes alguém falava, por que seu apelido é Perninha? Você Porque é tão fizeram cocô pequena. em mim. E aí os meninos, não, fala pra ela contar que essa história é muito boa. Eu, gente, o paciente me metralhou, rajador. Ai. Gente, eu acho que depois disso, eu sempre tive trauma de trocar fralda. Esses dias, uma cuidadora falou, vamos trocar uma fralda? Eu falei, eu fico no rosto. Não quero correr riscos. Não. E você, Paty, tem uma história que te Eu marcou? tenho uma história. É engraçada também, mas me marcou e eu decidi que se eu quisesse ganhar dinheiro com isso, eu não ia fazer mais, tá? Porque o fisioterapeuta, em algumas instituições, o fisioterapeuta acompanha no transporte, né? Sim. Então faz ambulância, faz transporte aéreo. Eu tava em casa, precisando de dinheiro, aquela coisa. Chega uma mensagem: temos hora extra hoje. Vocês querem ir? Todo Claro, mundo né? sabe que a hora extra do hospital vale a pena. Aí a gente, lá vai eu, uma sexta-feira qualquer, que eu estava na minha casa tranquila para esse plantão. Quando eu cheguei lá no plantão, o líder de plantão falou: ó, vai ter um transporte, a gente precisa pegar um paciente em Santos. Falei, pessoal, sério, eu acho que eu preferiria ficar aqui no hospital. Não, Patrícia, como você tá de hora extra, você. você tem que ir. Porque quando acabar o transporte, acabou. É. Aí eu falei, mas será? Ai, meu Deus, fico um pouco enjoada, assim, com ambulância, né? Mas tudo bem. Cheguei lá e falei pra enfermeira, aí testei o ventilador, aquela coisa, a gente tem que estar tudo equipado, preparado. E falei assim, encarecidamente pra enfermeira. Você não acha melhor eu ir na frente? Assim, eu fico um pouco enjoada de vez em quando. Aí ela, eu também. Aí você sabe, né? Quem é a prioridade? A equipe que já trabalha na ambulância ou uma pessoa que chegou de paraquedas. Fui eu atrás. Ai. Aí eu comecei a me sentir um pouco mal, mas tudo bem. Chegamos lá no hospital. Branca, eu já estava branca no hospital na hora que eu cheguei. Aquela confusão, porque eu sou pé frio, aí pegamos o paciente, aí o paciente para antes de sair, e aí mais estabilizamos. Tudo, né? Aí o que era pra ser um transportezinho de 1 hora, já tava naquela confusão. E aí eu falei, pessoal, vamos seguir. Vamos levar o paciente, mas eu preciso mesmo ir na frente. E ninguém me ouvia, parecia que eu tava falando sozinha. Porque assim, eu falei, gente, é sério. Eu tô passando mal. Mas aí eu fui. Cara, é sério. Eu passei mal. Quando eu digo passar mal, era o Pior médico que o pegar o paciente. acesso em Jesus! mim, dentro da ambulância. Eu falei, eu preciso... E assim... Ai, que teu Não, você não tá entendendo. E assim, o pessoal me ligava, já tá chegando com o paciente, eu falei, gente, eu não consigo passar plantão, eu tô me sentindo bem mesmo, eu acho que eu tô desfalecendo. E aí, eu passei plantão antes de chegar no hospital, Pra você porque ir. na hora que eu cheguei na porta do hospital, eu vomitei. Ai, que Todo terror, o pronto-socorro, gente. todo mundo olhando pra mim, aquela coisa assim, o paciente que tinha parado lá, a família olhando, eu falei, eu com acesso aqui, Ai. eu falei, gente... Aí Leva eu. Não, situação, aí eu subi pra UTI com o paciente pra devolver o meu ramal, falar que eu queria ir embora do hospital. E aí o médico que passou o plantão chegou pro plantonista da UTI e falou assim: olha, o paciente tá bem, ele teve uma parada, mas foi rápido, reanimado, Mas a transporte. físio- Mas olha, eu vou te falar. Pra mim, a intercorrência maior Ai, foi a que terror, fisioterapeuta. gente. Pegar um acesso, Ai, vomitar toda a ambulância, vomitar o pronto-socorro. Ai, que terror. Eu acho que ela não tem perfil para transporte. Aí eu falei, você pode anotar isso no prontuário? Porque eu nunca mais vou fazer um transporte de costas na gente, ambulância. mas Nunca. só, Léo, eu só vomito quem também, trabalha... eu vomitei. A Não, primeira vez que eu gente. fiz, Só eu quem vomitei trabalha no também. hospital que sabe o que é difícil você ficar 12 horas passando mal num plantão. Não, e aí a enfermeira Gente, ainda olhou pra mim depois e falou: Patrícia, se eu soubesse que era tão sério, falei, eu não tinha nem mais força pra explicar pra você que eu vou vomitar. Porque eu já tava passando muito mal. Eu acho não, que foi. acho que a única vez que eu vomitei no hospital foi assim. Sabe, fisioterapeuta adora, né? Eu nunca fazia nada
pré-plantão da noite, porque eu sabia que eu ia também trabalhar a noite descansava, eu inteira. também. Né? Então, pessoa séria, dormia, chegava no plantão descansada. Mas um único sábado eu falei, eu preciso aproveitar, eu tenho uma festa, eu preciso ir pra festa. Mas daí eu paro de beber cedo, porque até eu chegar no plantão eu vou estar bem. Resumindo, eu parei de beber cedo, mas é óbvio, alguma coisa não desceu bem e eu cheguei já amarela no plantão. Já assim, né? Aquela coisa assim. Eu pensei, eu vou rezar, porque daí nada vai acontecer nessas próximas 12 horas e vai ser tudo ótimo. Patrícia, eu juro, eu tava sentada na mesa ali, pegando o plantão, foi igual o seu primeiro dia. Eu mal tinha pego o primeiro plantão, alguém gritou, parada, não foi nem código, nada, alguém gritou, parada. Eu falei, eu tô parada, né, querido? Eu lembro que eu levantei a cabeça assim, e na minha mente, a minha mente tava tão confusa que eu não entendi o cenário, porque eu olhei pro quarto e o paciente não tava na cama. Por quê? O que tinha acontecido? O paciente estava de alta, tinha pedido para ir no banheiro, e quem não conhece, ali no nosso hospital, é a cama e tem alguns leitos que você tem um banheiro como se fosse um trailer, ele fica embaixo de uma pia, a gente abre a pia e o vaso tá embaixo, era esse caso. E o paciente, resumindo, uma pós-revas que estava no banheiro, ele fez força, fez uma valsal e teve uma parada. Só que ele caiu do vaso sanitário com o rosto pra frente. Então você imagina que alguém gritou parada, eu já passando mal, olhei na cama e falei, não tem ninguém na cama. Alguém gritou errado. E aí, o nosso amigo Maurício falou, Andressinha, tá ali no chão. E eu, no chão, e eu lembro que eu olhei assim, ele, Andressa, no chão do quarto. E eu olhei assim, eu quase não acreditei na cena. Era o paciente parado no chão. Meu Com Deus. cocô, com tudo. E eu passando mal. E a gente teve que fazer força pra botar esse cara na cama, gente. Porque como que a gente ia reanimar no chão? E aquela confusão que vocês já sabem como que é a Sim, parada. é. E aí todo mundo começou a pisar no cocô desse cara Meu do Deus. quarto. Ficou uma lama. E eu no ambu, assim, verde. Eu não sabia se eu ia vomitar em cima do paciente. E aí o Maurício falou assim, você não tá bem, né? Lá de longe, lá da porta. Você não tá bem, né? Sai, por favor. Aí eu falei, eu acho que é o cheiro. Ele Eu falou, acho que é o sai. cheiro máximo. Gente, mas eu vomitei a vida. Não era pela situação em si, mas é que eu já não tava bem. E aí eu falei, eu nunca mais vou pra uma festa antes do Antes de um plantão. plantão de Não, eu 12 falei, eu fui horas, castigada, gente. Nossa. Foi um terror. Eu já fui convidada para comer um goulash. Foi uma Mentira. senhora. Juro. Foi Ó, cantado. por um período É. dentro do hospital, eu fiquei na clínica médica. E fiquei um tempo também na geriatria. Tá. Então, Ai, que sempre... delícia. sempre eram senhorinhas que Uhum. gostavam de ser atendidas pelo Murilo. Então, quando o Murilo estava lá, ela Que queria que o Murilo delícia. atendesse. É o máximo. Mas isso é bom, né? É, bom, gostoso. é bom. Tem É um um paciente que carinho, lembra de você no outro plantão. Ai, É. será que ele tá aqui? Aí- É verdade. Um dia antes, ela ficou sabendo que ia sair de alta e tudo Uhum. mais. Nossa, que legal. Vou estar aqui amanhã na sua alta, hein? Não, vem sim. Passou o dia, terminamos o plantão. Passou outro dia, fui lá atender ela antes da alta. Não, ela tava com a camisola, a cuidadora. Olha como ela tá. Ela tava com a camisola. Que Juro. paquerado. Tu lembra? Transparente mesmo. Não tem como falar. Transparente Ai, mesmo. A camisola Murilo transparente. do céu. Ela falou assim pra mim. Ajudei ela a sentar na beira do leito. Aham. Passei pra E o Murilo poltrona. nem levantava a cabeça, tava só Não, aqui, ó. Ah. Passei pra poltrona e a cuidadora assim, ó. Toda hora. Olha ela. Ó. Olha ela. É, como ela está, sabe? Aí eu falei, ó, e aí, vai embora agora? Já já? Ela falou, vou e você tá convidado aí na minha casa a comer um goulash comigo. Ai, Murilo. Super sensual. Rapaz, eu nem sabia o que eu Gente, falava. é. Eu agradeci. Não, muito obrigado, né? Mas Imagina. por política da empresa, da instituição, a gente Não não posso. pode. Eu adoro essa Não, desculpa. é. Juro, eu Formal. nem sabia o que falar. Nem Ai. sabia, mas achei hilário. É. Gente, Não dá pra esquecer. essas Não dá. coisas aí lá. Tem Gente. uma história que, assim, parece que nossa, um assédio, mas ela foi tão engraçada. Murilo, uma vez foi chamada pra colocar um BiPAP num paciente que ia dormir. E aí todo mundo, ó, cuidado, que esse paciente é meio, né, safado, não sei o quê. Não, gente, não, eu sou brava, né? Aconteceu alguma coisa, eu vou estressar lá. Não. Murilo, eu juro. Eu abri a porta, ele falou, quem é? Eu falei, oi, é a Físio. Aí ele ouviu que era voz de mulher. Juro, tava tudo apagado naqueles quartos da SEMI. Ele botou o pezinho, assim, como se fosse uma dançarina de dança do ventre pra frente. E apareceu, assim, pelado. Ah, Vou, sério, sério. Vozão. E eu caí na risada. Eu sentei no chão pra dar risada. E ele ficou com tanta vergonha que ele pegou o lençol, se amarrou e falou, pode pedir pra outro Físio, por favor, vir pôr o BiPAP? Sério. E eu não me aguentava. Não, mas ele ainda foi Mas sério. eu dei tanta
tanta risada, gente. Não dá pra entender, Andressa, né? posso falar só uma história de camisola? Por Porque, favor. cara, não, por favor, não, é sério, agora eu tô lembrando, assim. Porque, voltando à história do pé frio, né? Aí eu, trabalhando num hospital, aí, aquela confusão. Já tinha tido uma parada e tinha uma intubação. E eu, assim, Ai, gente. pegando material na farmácia pra intubação. Naquela hora, eu confesso, eu tenho certeza que eu estava descabelada. Eu tenho, o Léo arrumava meu cabelo. sempre arrumei. O Léo sempre arrumava meu cabelo no meio É. do plantão. E eu tava descabelada. E de repente eu olho no corredor do hospital, eu não tava acreditando naquilo. Tinha uma mulher bela, com uma camisola longa, vermelha, com um bule aqui do Dama da lado. noite. Tipo assim, falei, gente, eu tô vendo alucinação, eu não tô legal, eu não tô legal. Falei, não, é sério, eu não tô legal. Depois eu comentei com vocês, eu falei, gente, maravilhosa, o cabelo impecável, maravilhosa. Assim, e eu correndo, né? Na noite do chá. Pequena, correndo com aqueles máscara, não sei o quê, se cuida, aquela coisa toda. A sacola na mão, um monte Cola de na mão, muamba. tentando Ai, justificar gente. o trabalho do fisioterapeuta. A mulher me para no meio do corredor e fala assim, eu precisaria de um leite quente. Estou com sono, né? Não, e aí? Eu falei, eu estou alucinando, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu estou Você não alucinando. existe, Ela você é tava da minha muito mente. linda. E assim, eu falava, gente, que mulher linda é essa? E ela tá me pedindo leite quente. E eu tô... Aí eu olhei pra mim, eu falei, cara, eu quero sair daqui, eu quero... Eu falei, moça, eu tô no meio de uma intercorrência. Senhora, por gentileza, eu tô no meio da intercorrência. Não, mas isso é muito importante. Eu falei, não, claro. Aí tava passando uma pessoa assim, gente, por favor, vocês podem me ajudar? Eu preciso de um leite quente agora, porque isso é muito gente. E assim, eu tô no meio de uma intercorrência. Ai, Aí, gente. os enfermeiros olhando, por favor, me ajuda, que eu não tô nem entendendo o que tá acontecendo aqui. Dá um leite quente pra ela, deixa a gente entubar. Quando eu saí, eu fui no banheiro, eu falei... Nossa, eu preciso realmente, aquela mulher tava impecável. Ainda são meia-noite, ainda tem muito tempo pro plantão. E realmente maravilhosa. Ai. E aí eu falei, Paty. gostei da camisola. Gostei da camisola. Uma vez, 2 horas da manhã, eu tava no corredor e eu tava com fome, Aí se eu deixar, acho, a gente vai aquelas longe aqui, viu? coisas. Se deixar, a gente vai longe. E aí eu senti um cheiro de coxinha. E aí eu falei assim, isso é a minha mente gorda tentando falar, Andressa, come uma coxinha. E eu, gente, mas eu tô sentindo cheiro de coxinha. E eu assim, e aí eu chamei a enfermeira, você tá sentindo cheiro de coxinha? Não, também tô sentindo cheiro de coxinha, vem daquele quarto. Eu falei, não, mas tá muito forte. Pra ser assim, alguém comprou uma coxinha e tá comendo, o cheiro tá muito forte. A enfermeira, não, Andressa, 2 horas da manhã. Eu falei, não, eu vou lá ver. Porque assim, não é possível que a pessoa tenha o quê? Com a fritadeira aqui dentro? Aí ela, não, vamos lá ver. Patrícia, nós entramos, era um paciente crônico, 3º andar, né, gente? Vocês sabem que tudo acontece lá. Sim. Ele levou uma air fryer e tava fritando coxinha 2 horas da manhã. O cheiro era de lá. Murilo, eu não acreditei. Viveu. A hora que eu entrei, falei, Esse oi, boa vive. noite. Eu sou a fisioterapeuta, né? Eu vim saber se vocês precisam de alguma coisa. Ela, não, Tem a gente tá ketchup? fazendo umas coxinhas. Você quer? Eu olhei, eu não acreditei. Ela, é porque ele tá aqui tá há muito tempo, então deixaram a gente trazer. Só uma, você não falou? E eles faziam ali, gente. Ali, ó. Pensando que era coxinha. alucinação, né? ó. E eu achando que era alucinação da minha mente, com fome na madrugada. E aí, nesse dia, eu falei, eu acho que eu já vi de tudo nesse hospital. Além, assim, já vi cachorro também. Uma vez, uma paciente levou um cachorro, escondido numa sacola. Ó, a gente que adora cachorro. Murilo, Na sacola? ela ligou pro titular e falou assim, meu cachorro tá com muita saudade do meu marido. É no Spitz. Pode levar cachorro no hospital? Aí ele falou, pode. O titular, pode. Pode sim. Claro. Né? Não tem regras, Pode né? tudo, Não né? precisa, não pode. E aí, eu tô ali no 3º andar e tô ouvindo um cachorro latir. Eu falei assim, gente, alguém deve estar assistindo alguma coisa, tem cachorro latindo. Aí eu fui seguindo o som, era aquele primeiro quarto quando você passava a porta de vidro à esquerda, à direita. E aí eu falei, eu vou ter que entrar nesse quarto, porque eu tô ouvindo som de cachorro. E o cachorrinho... Eu falei, gente, quando eu abri a porta, Murilo, tava até o tapetinho higiênico já do cachorro. O que aconteceu? Cara, Era né? um Spitz, botaram numa sacola, subiram, ninguém nem viu esse cachorro Nem entrar. perceberam. Soltaram lá no quarto do paciente, tava ali comendo comidinha, já tinha os potinhos dele. Eu lembro que eu fui no Hotel? enfermeiro e eu falei assim, né? Pet nome do friendly. enfermeiro, tem um cachorro no quarto. Ele falou, não, Perninha, você tá me zoando. Eu falei, tem. Ele falou, não, você tá brincando. Ele quase não acreditou, Murilo, a hora que ele entrou e viu que o cachorro tava lá. E assim, Meu ninguém Deus. tinha visto o cachorro subir, gente. O cachorro subiu, entrou, já tava ali. A caminha do cachorro tava lá. Adaptado. Aí você imagina 4 horas da manhã a esposa do paciente indo com o cachorro embaixo do braço indo embora, porque não podia ficar o cachorro lá. Meu Deus. Mas é aquelas situações que a gente vê e fala assim, não é possível, acho que eu tô Só em alucinando. hospital que não, acontece eu tô essas alucinando. coisas. Não, se alguém é. me contasse, eu não acreditava, mas eu tô vendo, né? É, Então, mais ou menos essa isso. do cachorro Mas foi a coxinha isso. você não comeu. Ai, comi, né? É Porque a lógico. gente não tem medo de Ah, já morrer. ia. Não, Não, ali tá na
chuva. A gente não tem medo de Gente, no morrer. dia que o coxinha É bem matar Rei alguém, gente, falando sério. No dia que É a bem coxinha... Rei Leão. A gente ri na cara do perigo. Eu lembro que aquele pessoal que falava assim, ai, não vou comer que esse paciente é isolado. Ai, gente, nada Você me já pega, tinha beijado, não. abraçado, minado. Pose, né? Já tá com a gente, ela já anda com a gente, né? Aí vai lá A tuberculose e já anda isola com- depois de 3 dias. 3 dias depois, meu Deus do Ai, céu, ai, não vou gente. dormir. Dorme. Todos nós passamos pelo período de Covid. Eu sei que a É. gente tem muitas histórias aí dentro, não tão boas, mas vocês passaram por alguma história nesse período de Covid? Eu tenho, não é nenhuma história, mas eu acho que é pensar em tudo que a gente teve como equipe multidisciplinar, como foi muito bom, porque era um cenário caótico, mas a gente ia trabalhar muito animado, era muito bom que a gente podia se encontrar e conversar. Mas tem uma coisa que acontecia no Covid que eu amava, que era realmente o encontro na Copa, o hot dog da Patrícia. Hot dog as da festas que a Patrícia! gente Só quem fazia. teve o privilégio de trabalhar Paty, no as meu melhores plantão. No seu salsicha. plantão, é. Sabe o que eu já era comi. aquele hot dog? 10 de gente? 10, 10 de 10. 10 de 10. 10 de 10, que é Tinha uma toda coisa... uma organização. Você traz a salsicha, Milho você é o Bonduelli. pão. O milho Bonduelli. Não é propaganda do Bonduelli, mas tinha que ser ele, não adiantava. Ai, Lembra disso? que vida boa, Então, que assim, eu acho que delícia. tem muita coisa que a gente passou no Covid, mas o companheirismo que a gente teve, pra Ah, mim, com acho que é certeza. o que conta de tudo, né? Com certeza. Leonardo, isso é uma coisa que me chama... você tocou agora no ponto até sensível pra mim, porque eu mudei eu saí do hospital em maio de 2019. E em agosto de 2019, eu fui transferida para Salvador. Tá. Porque a minha vaga era em Salvador. Então, eu trabalhei de 2007 a 2019 dentro da terapia intensiva. E, de repente, eu estava numa cidade onde eu não conhecia ninguém. E aí, pós-carnaval, estava morando em Salvador, a gente tá em lockdown. Eu não conheço ninguém. Nossa, que doideira, né? Todos os meus colegas estavam abalados emocionalmente. Sim. Eu poderia estar trabalhando naquele período. Foi uma mudança muito rápida de profissão. E teve uma hora que eu me questionei, e até conversei com a minha gerente na época, que era, na verdade, a minha supervisora, né, que estava... Falei, ai, não sei, eu acho que eu vou me prontificar a voltar para terapia intensiva, não sei. Porque a gente não sabia o que ia acontecer. A gente sabia o que ia acontecer, e não sei, eu me sinto um pouco mal. E aí, contava muito por eu estar muito sozinha numa Sim, cidade onde você diferente, não conhecia ninguém. E aí, eu não estava no plantão, no Mocó, para encontrar as pessoas. Os hospitais, eles queriam e precisavam dos treinamentos, mas não dava para ser presencial, porque eles tinham uma restrição Sim. de entrar pessoas que não estavam dando plantão. A gente não sabia como era. Então, aquilo me deu uma sensação que eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Olha, eu confesso que na pandemia foi um momento que a gente trabalhou muito. E que a gente se reinventou muito no treinamento. Sim, sim. Aos poucos, os hospitais foram liberando e a gente também estava no front, né? Atuando com equipes, treinando equipes, porque a rotatividade de profissionais era muito alta naquele período. Sim. Eu vi pessoas recém-formadas saindo sem especialização, assumindo plantões. UTI, Eu não estou falando de São Paulo, a gente atende Brasil, então são realidades de hospitais que não tinham um ventilador Não de tinha transporte. quem, Então, assim, na hora um colega meu, o Ronaldo, que o Leonardo conhece, falou, pelo menos no plantão a gente se encontra. A gente se fala com E outras mesmo. pessoas. E aqui não, então eu até fiquei Sentida, né? nisso. Eu falei, gente, como é que vai passar isso? Então eu acho que foi um período que se eu Caótico. tivesse dentro do hospital... Era festa. A gente ia dar a gente ia um- fazer dog? A será? gente ia chorar junto, que a gente sabe que a gente ia, mas a gente ia conseguir Mas, se Léo, você acolher. não acha que eu fiquei medrosa, Léo? Lembra quando eu fui fazer uma visita com você? Não, é sério, gente. Por favor, eu não tenho medo de muita coisa, mas eu fiquei medrosa. Eu Não lembro. sei que eu fui fazer uma visita pro Léo, o Léo ainda estava trabalhando, e fui rever alguns colegas. E aí o Maurício, acho que o Maurício ainda brincou comigo, Sim. falou, não, aqui a gente tá com pressão negativa. É, uma você coisa pode muito ficar doida. tranquila, tirar a máscara. Ai, Léo, não consigo tirar a máscara aqui não, Léo. Será que eu preciso tirar a máscara? Eu fiquei um pouco preocupada mesmo. Eu não sei como é que eu A seria gente conversava dentro. bastante, né? Porque você também queria saber como que estava esse fluxo pra quem tava dentro. Quem tava dentro, É. porque isso seria uma Sim. realidade muito real pra mim, né? Eu mudei muito rápido de profissão. De repente, eu não fazia isso, Mas isso- no momento onde todos os meus é. colegas, porque meu grupo de amigos são fisioterapeutas, Sim. enfermeiros, estão na pior fase. Foi tipo, muito doido. muito pesado. É. E eu falava, gente,
obrigada, né, pela oportunidade. Eu mudei minha profissão, mas eu pude ajudar de outras maneiras. É. Acho que todo mundo que trabalhava nessa área também tinha essa sensação. Eu acho que a parte mais importante da pandemia para nós profissionais foi a questão do nosso apoio mútuo entre Sim. equipe, né? A gente se apoiou muito, a gente, né, tinha momentos assim que a gente tentava descontrair um pouco, porque tava todo mundo com medo, né? A gente não sabia o que ia acontecer. E pra mim o pior, assim, foi dar suporte, principalmente pra mulher grávida com Covid. Eu lembro que, Nossa, assim, imagina. casos gravíssimos, assim, e aí ficava, vai fazer cesariana de emergência, não vai. E a mulher naquela situação que deveria ser uma fase feliz, né, numa Preocupada, situação né? extremamente difícil. E assim, eu lembro que, é óbvio, na UTI a gente lida com pacientes graves. Mas não era com tanta frequência, né? E ali era basicamente todos os pacientes eram graves. E a gente não sabia, porque você dava um plantão, no outro dia você voltava, o paciente tinha morrido. Ou o paciente estava entubado, ou o paciente estava pronado. Coisas assim, graves, eu tava na ECMO. E aí eu Ai, lembro não sei se eu que ia aguentar, gente. um dia o paciente virou pra mim e falou assim: a gente foi lá, você vai ser entubado. E ele falou: eu preciso ligar pra minha família. Tá, mas você não tem telefone aqui dentro. Não, mas eu preciso. E aí eu pensei assim, gente, e se fosse eu querendo falar com alguém Sim. e ninguém deixar? E aí eu fui a única pessoa que tive coragem de tirar meu De tirar o aparelho. aparelho, Eu falei, pode ligar. gente, pode ligar, qual coisa. Aí todo mundo, não, porque tava naquela fase que ninguém sabia como transmitia. Passa álcool. E todo mundo, ai, não. E aí a gente ligou, e aí a esposa do paciente atendeu. E óbvio, né? Ai, Foi que muito pinteira, difícil. chorou. E eu lembro que eu segurava o celular pra ele assim, né? Porque eu tava chorando, gente, escondida, porque eu não queria que ele visse. E ele, se eu morrer, se acontecer alguma coisa, né? Nananã. E nossa, pra mim foi muito difícil, assim, foi muito triste, na verdade, porque foi uma ligação que eu presenciei e na verdade ele tava se despedindo. E aí, incrível. E ele se despediu. Então, incrivelmente, depois de 15 dias, eu fui ajudar numa semi-intensiva e era ele. E aí eu falei, vamos ligar pra sua família, porque ele ainda não tava podendo ser visto, né? E a gente ligou, eu fiz uma ligação feliz, foi tão bacana, assim, foi muito legal, foi muito gostoso. Mas, nossa, a pandemia realmente, acho que deixou marcas que a gente nunca mais vai A esquecer. gente viveu muito de perto isso, Muito. né? Eu fiz muito transporte aéreo, lembra? imagino. Nossa, eu fiz, Sério? nossa, eu fiz muito Quase transporte. um aeromoço. De ter o contato do pessoal no WhatsApp, assim, de a gente conversar. Aí eu fiz acompanhar, Não, tava tudo. organizado. E assim, era aquela fase que colocava aquela roupa inteira branca, não respirava, Quem? Parecia máscara frigorífico, N95, óculos, touca, e você dentro derretendo. era assim Isso, mesmo. Tudo. Face shield, tudo. Você colocava tudo dentro de um avião, todo mundo apertado, mas todo mundo... o princípio é salvar a vida. Ponto. Pior que Nós foi estávamos cenário de guerra. ali para isso. E assim, vale ressaltar que foi uma fase que ainda não tinha vacina. A gente não exato, sabia de a gente não sabia de nada, nada. né? Não sabíamos de Não nada. sabia o tratamento. Isso. Nós mesmos estávamos expostos ao risco. E as nossas famílias. Exatamente, mais do que isso. Levar para A gente dentro da voltava nossa pra casa, casa. para as Exato. nossas famílias. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu acho que o mais difícil para mim, depois de tudo isso, foi... Vou falar um assunto meio boring. Foi o não reconhecimento. Eu acho que foi o mais pesado para mim. E foi o que me emociona até hoje de falar para um próximo referente a isso. Foi não a falta de conhecimento de um próximo parafísio, sabe? Mas acho que dentro da própria equipe como liderança, ou, sei lá, a nossa liderança também tinha uma liderança. A gente não foi Então, reconhecido, não. Nem um nada. pouco, Não assim, fomos, sabe? exato. E aí, eu também sou um pouco boca dura. Eu sou ariano mesmo. Por isso que a gente tá nessa mesa hoje. Eu não Eu nego. não sou bocadora, tá, pessoal? Eu não nego, eu sou ariano. E eu fui, de fato, cobrar isto. Aham. Eu fui cobrar isto. E a liderança na época falou, olha, eu não tenho o que te falar. Se você quiser conversar com a minha liderança, Aham. tá livre. Tudo bem. E lá fui eu. Aham. Eu falei exatamente o que eu vou te falar aqui. Eu vi médicos serem condecorados, ganharem dinheiro mesmo, cobrar por fora. Ih, a gente viu que a gente ficou milionário. Eu vi muita gente. Vi fazendo. muita A gente gente viu ganhar mesmo. muito dinheiro com isso. E eu ficava feliz só de poder estar no momento de salvar uma vida. E eu falei pra pessoa que eu não tava ali por dinheiro. E ela virou pra mim e falou:
mas você foi pago pra fazer o que você fez. Dói na alma, né? Dói E na alma. não é e não só é isso. só Não é só Porque isso. se Não, fosse só certeza. pelo dinheiro, você pegava o seu dinheiro e ficava na sua casa, lá em lockdown. Exato. E tinha menos risco do que tudo que a Exato. gente Procurar outro passou. emprego. Porque, Enfim. ó, só quem tava dentro de um hospital. Você pode assistir documentário, você pode fazer o que você quiser. Mas Sim. só quem tava A ali vivência, né? dentro de saber o que é ver um paciente vivo num dia, morto daqui Morto no 2 outro, horas. Exato. E aí já entra outro, e aí a intubação. Só Deus e nós sabemos o que a gente passou dentro daquele hospital. Sim. E eu acho que a gente nunca mais vai esquecer. Meu marido é médico, né, Murilo? E bem nesse ápice da internação, eu falei, Gui, vamos tirar uma foto juntos? Porque eu não sei se a gente vai sabe também. morrer. Tipo, eu acho que nós estamos vivendo um momento histórico, Uma talvez. distopia, Eu falei, talvez a história conte isso. Vamos imprimir uma foto nossa juntos desse momento? Porque a gente não sabe se a gente vai estar vivo. Será que no dia que dentro de um dos melhores hospitais eu tive que escolher qual paciente usar um catéter de alto fluxo? Gente, vocês sabem que é quase impossível isso acontecer Não num grande tem, hospital. Eu tive que escolher quem ia usar. Selecionar, né? É difícil. E o outro paciente foi entubado. Eu falei, eu acho que nós estamos chegando no fim dos tempos. Porque se aqui tá assim, o que tá acontecendo no resto do país? Exato. Quando eu entrei na salinha de material e vi que só tinha um, e liguei pra todo mundo e todo mundo falou, Andressa, esse é o último. Passei muito no Esse é PA. o último. Passei muito no PA. E eu falei, gente, mas tem 2 pacientes, os 2 precisam. Andressa, É uma você realidade. vai escolher. Foi caótico. E aí eu fiquei ainda mais uma semana, porque o outro paciente foi entubado. Eu não sabia se tinha sido a minha escolha, se ia acontecer. Então, assim, eu pensei, gente, o que nós estamos vivendo? O que E é precisa isso? ter um equilíbrio emocional muito grande para não levar essa culpa para Difícil, vocês, para os difícil. profissionais. Então, assim, exato. eu fiz o meu melhor naquela situação, mas o meu melhor não foi suficiente, mas não tinha outro caminho a ser seguido. Eu imagino isso, eu conversei com muitos de vocês no período. O meu pai faleceu de Covid, né? Depois de... Não foi no meio da pandemia. Foi, ele já tinha tomado. Meu pai tinha outros antecedentes. Não é história... Eu tenho uma saudade incrível do meu pai. Meu pai era uma pessoa sensacional. Mas quando meu pai internou pro Covid, eu liguei para alguns colegas, o Leonardo, para outras pessoas próximas. Eu falei, gente, eu não consigo imaginar vocês viverem isso. Porque ele foi um típico paciente, né? Nada respondia naquele processo. E é muito difícil você não ver um caminho. Fugiu muito do que a gente viveu. Vivia na terapia intensiva. Sim. Olha, eu vou seguir um protocolo de recrutamento, vamos pro na precoce, vamos fazer todas essas terapêuticas e a gente vai ter uma taxa de sucesso. E aí, quando eu passei isso com meu pai, eu liguei pra eles, liguei para meus amigos mais próximos e falei, gente do céu, realmente é uma coisa assustadora. Porque a equipe se pergunta se a gente era capaz de cuidar, na verdade. Porque assim, Exatamente. nós éramos equipe de alto desempenho, tudo dava certo, tudo funcionava. E de uma hora pra outra, nada funcionava. Nada funcionava. Com Os ventiladores pacientes bons, morriam. com os equipamentos Paciente bons, jovem. Materiais também, Materiais ficou de contado. E aí Muito você contado ficou assim, ainda. gente, será que nós estamos errando, esquecendo? Eu lembro que no final de semana, eu tava num plantão e a gente acabou entubando um dos maiores nomes da pneumologia do país. Sei. E nesse dia eu falei, gente, eu acho que o mundo tá acabando. Porque E eu tava em se Salvador e a gente ficou sabendo dessa eu falei, disso. se ela tá acontecendo isso, falei, gente, nós vamos ser os próximos. Esse dia eu dei uma pirada, porque eu falei assim... E aí, assim, os colegas médicos, óbvio, por respeito e amizade, ninguém queria entubar ela, porque eles eram amigos e também estavam envolvidos emocionalmente na situação. Teve que vir uma outra médica pra fazer a intubação. Nossa, foi muito difícil, porque daí você pensa... Imagina se fosse um colega meu e eu... Não, tá muito passando por triste essa isso, gente. situação. Horrível. Então, acho que realmente a pandemia foi dificílimo. Mas, Léo, agora pra animar um pouco aqui esse por clima. esse clima. O Léo adora histórias de terror. Eu odeio, morro de medo. Tem, gente, isso é Mas verdade. eu quero Isso é saber verdade. aqui, ó, jogar nessa mesa. Fantasma, existe ou não existe em hospital? Tenho certeza absoluta que existe. Eu tenho certeza. Olha, Murilo, eu não sei se você acredita, mas, cara, eu já passei e eu não atendia mais o leito 7. Gente, eu não atendia Os na monitores sozinhos que digam, não é mesmo? Falando sério. Não, posso contar? Claro. Pode. Gente, isso é verdade. A enfermeira Lucineia, foi logo quando eu me formei, era um hospital público. Leitos mais escuros, sabe? Ai, que medo. Enfermaria de hospital público. Onde eu tava? Trabalhando à noite, porque minha vida claro. era trabalhar à noite. E aí, nesse leito 97, tinha 2 leitos, 2 camas. E tinha um cara novo
que tinha infartado. Tá. Mas novo, tipo, da nossa idade. Hoje, da minha idade. Hoje, Aham. vai, tá bom. Novo. Como eu, nova, bem nova. Mas sem Semi-nova, com sem cheiro de condições nova. de infartar. E aí, esse cara começou a gritar dentro do quarto. Falei, gente, mas o paciente que tá gritando, ele é novo, é uma pessoa lúcida. Não, aham. O que a gente faz quando o paciente fica agitado, pessoal, e tem risco de queda? A gente faz o quê? Restringe. Restringe, né? Vamos restringir. É. O paciente... Tá confuso. Tá confuso. E assim... Desculpa, pessoal. Mas, Desculpa. E aí... E ele continuou gritando, a gente restringiu, Ai, ele gente, continuou que gritando. terror. Gente, por favor, eu acho que a gente tem que ir lá. Eu tô me incomodando muito esse homem claro. gritando. A enfermeira, também, vamos lá. Aí a gente foi lá. Nessa hora, chamaram a gente voltou. Menina, quando a gente olhou pra trás, o paciente tinha conseguido se soltar. O paciente, que tava infartado, conseguiu soltar. E falou assim pra gente. Eu preciso que vocês me escutem, pelo amor de Deus. Aí eu falei, gente, calma. Primeiro você acabou de infartar. Calma. Respira. Senta, sentou. Tem uma menina Ai, que terror. com a cabeça enfaixada que tá dizendo que o quarto é dela. Eu não quero ficar lá. Tudo bem, eu fico nesse hospital, mas eu não quero ficar lá. Ai, Aí eu falei, Eu calma. também estaria igual ele. Calma, fica tranquilo. Eu não vou voltar, por favor, não me deixa lá, parem de me amarrar. Aí eu volto. Aí nessa hora eu comecei a olhar pra enfermeira, que eu sou medrosa, tá? Sou Ai, medrosa, mas igual sou eu. literalmente cagona. Não consigo e não quero ver espírito no hospital, tá? Eu também Porque não. eles existem, Nem eles em estão casa. lá. Aí eu olhei pra enfermeira e falei, gente, é a menina do tumor cerebral que morreu semana passada. Mentira. Minha gente do céu. Aí eu falei, não vou perguntar como é que essa menina é. Aí eu falei, mas vamos perguntar, só pra gente tirar a prova que existe. Aí eu falei, como ela é? Você acha que ela é nova? Ela é Ele. jovem? É uma menina, ela deve ter seus 17, 18 anos. Ai, que cabelo medo. preto. Ai, eu tô arrepiada. E ela é japonesinha. Eu falei, gente, existe sim. Eu falei, fica calmo, vamos fazer Pega o minha seguinte. roupa que eu tô indo embora, né? A enfermeira falou assim: fica calmo, vamos fazer o seguinte. Vamos eu vou, trocar de quarto. eu vou botar você no quarto aqui da frente, porque o corredor era grande. E os pacientes que estavam mais tranquilos, que eram conscientes e Podia orientados, ficar mais ficavam nos longe. leitos Aham. mais afastados. A gente botou ele na frente. O cara não acalmava. Imagino. Aí ele falou: fala pra mim, ela já morreu, né? Ela já morreu. Imagina. Deve ter sido um pesadelo. Ele falou: não é pesadelo. Eu entro no quarto, ela fala: esse quarto é meu. Olha que terror. Você tem que sair daqui. Cara, sério. Gente, eu teria fiquei saído 3 bem anos nesse infartada. hospital. Eu Não fiquei queria 3 mais entrar no quarto. eu nunca mais atendi um paciente naquele leito. Ai, eu não que horror. consigo, eu não conseguia. Que medo. E eu tinha uma brincadeira, né? Eu falava, gente, eu não vou atender, gente. Eu não vou atender, eu não quero atender. Vamos tentar botar os pacientes pra cá, esse Pra quarto cá. é muito afastado. E geralmente esses quartos, mas esses quartos ficavam os pacientes que não precisavam de físio. Porque o paciente que precisa de físio, ele tá mais complicado, Sim, né? sim. Numa enfermaria. E eu falei, graças a Deus, é só. Eu falei, gente. Eu acho que o maior medo que eu passei, uma vez falaram assim, ai, Andressa, a vozinha do pronto-socorro subiu, Ai, sim. vai lá colocar um bipap nela. E era assim também, 3 horas da manhã, né? E a minha mãe tem essas manias, ai, 3 horas da manhã. E aí eu o quê? Fico com medo das 3 horas da manhã. Bati no relógio 3 horas da manhã, beleza. E aí o quarto tava meio apagadinho, assim, só com aquela luzinha atrás. Oi, tudo bem? E a avó, uma querida. Oi, você é a fisioterapeuta? Sou. Ah, muito prazer. Olha, eu vou pôr o bipap, aí tô montando ali. E ela, não, pode pôr. Falei, ai, beleza, né? Ela falou assim, nossa, que curioso. Por que entrou você e mais 2 pessoas no quarto? Aí eu falei, deve ter entrado o pessoal da admissão. Olho, não tem ninguém. Aí eu falei assim, 2 pessoas? Você e as 2 crianças. Aí começou a me dar um ataque cardíaco aquilo. Ela ali, ó, atrás de você. Eu não quis nem olhar. Eu falei, moça, senhora, eu esqueci um negócio do bipap, eu já venho. Eu voltei de ré, porque eu falei, eu não vou olhar pra aquele canto que ela falou que tá as 2 crianças. Não. Voltando. Peguei e falei assim, ô Mal, a vozinha ali precisa pôr um bipap. Por favor, me você põe ajuda lá nesse pra mim? processo. Já tá tudo ali. Não, eu ponho. Eu falei, não, porque eu com Não as crianças volto. na parede não volto, mas não volto mesmo. Mas exige, gente. E você, Mo? Olha, eu evitava entrar naqueles quartos que, vamos supor, não tem ninguém no quarto. Nada justificaria ter uma saturação a 92, 97. Frequência cardíaca no monitor, assim, não tinha ninguém no quarto. Gente, Aí que eu horror. evitava entrar nesses quartos, assim, de madrugada, cara. Me dá até um arrepio. Eu não ia, não. Eu tive uma história, mas assim, foi bem cabulosa, porque eu trabalhava no hospital do Boi-Mirim, me colocaram na UTI neonatal para dar plantão. E a UTI neonatal, terror. ela tem 2 leitos de isolamento que ficam nos cantos, com um vidro para quem tá dentro da UTI neonatal, só observar com um vidro, porque são leitos de crianças que pode estar com alguma bactéria multiresistente. E eu tava atendendo um bebezinho, delicinha, atendendo, e eu vi uma moça nesse leito de isolamento, cabelo comprido, roupa de quem teve filho, com uma criança aqui no negócio.
E aí, ela olhou pra mim, eu tava aqui atendendo a criança, fiz, né, tipo, tudo bem, né? Dá um tchauzinho de viela, dei um alô. E aí eu lembrei, eu tava na UTI, ninguém me passou plantão de uma Que tinha alguém pessoa lá. que tava nesse leito. Mas isso eu não fiz sinapse nessa hora. Aham. Eu sentei pra começar a evoluir, eu perguntei pra enfermeira, que eu acho que o nome dela era Mirna, se eu não me engano. Eu falei, quem que é a paciente que Tá tá lá. ali dentro? Não tem ninguém. Onde, Leonardo? Eu falei, no isolamento, acabei de ver uma paciente me dando tchau. Ah, E aí ela virou pra mim. Nunca vi nada, não. Era a E Mirna aí, mesmo. era Mirna, não Era era? Mirna, não, Era tem Mirna. pé, era Mirna Era mesmo. Mirna. Jesus E aí ela amado. falou assim, cabelo comprido, Leonardo? Eu falei, todo mundo já viu, tá tudo bem, não se preocupa não. Não tem ninguém? Não tem não. Nem liga pra isso não. Não, pra mim não dá. Não, pra mim tinha não dá ninguém no não leito. também. Eu não É. quero. Você sabe que uma vez eu entrei bem quietinha, assim, num quarto que tinha uma cuidadora, né, dormindo no sofá, e um paciente tava entubado. E eu entrei só pra olhar o ventilador também, devia ser lá pelas tantas da madrugada. E aí eu tô naquele silêncio ali, olhando o ventilador, passando ali na tela, tal. Daqui a pouco a luz do banheiro começa. Tchic, 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 tchic. E aí eu, gente. E agora, né? Que eu tô aqui, como que eu vou sair sem passar na frente desse banheiro? E a luz do banheiro, tic, 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 tic. E eu quase infartei. E aí, sério, começou a me dar um suador, porque Dá eu um falei, o que eu vou arrepio, fazer? né? Eu queria até acordar a cuidadora dormindo, tô falando sério, gente. Porque eu falei assim, eu não vou passar por isso Mas sozinho. dá medo, gente. E aí, eu sei que, assim, eu tava, assim, suando frio. E aí, eu comecei a dar ré. Quem que era? Era o técnico maldito que viu eu entrando, sabia que eu tinha medo e ficou acendendo e apagando a luz. Pelo Aí, menos essa o tinha Aí ele explicação, falou, né? Perninha, sua cara era muito boa. Porque você tava, assim... E os meninos estavam na sala de controle do terceiro, me vendo pela câmera, aterrorizada. aterrorizada. E eles choravam de dar risada. E esse filho de uma... Mãe, Ficou uns 5 minutos apagando e acendendo essa luz e eu quase infartei. Ai, gente, Mas, foi um gente, terror. todo mundo tem Já uma passou, história. todo Já mundo já passou. passou. É, No no hospital. hospital, eu tenho certeza que isso tem. Inclusive, a Nadir, que fez a propaganda desse episódio, ela é assim, a top 10 das histórias de terror. Domiciliar e hospitalar. Então, qualquer coisa, ó, pede pra ela. Léo, você pôs o óculos? Coloquei o óculos agora, né? É. A gente vai pra um momento diferente, acho que a gente ouviu muita história. Gente, que episódio Leonardo, delicioso. olha quanto tempo. Um episódio Eu até falei, delicioso. será que vai ter tempo delícia. pra conversar? Será que vai demorar? Não, eu falei, papo gostoso, é isso. Papo delícia. Agora a gente vai para um momento que é o Papo da Colmeia. O que é o Papo da Colmeia? É um bate-bola rápido. Marília Gabriela. Maria Gabriela olha para esse quadro e fala, eu sou uma inspiração, essa é a verdade. Então, como que funciona? Eu vou começar uma frase e você, Patrícia, Não, vai começa por terminar. ele, Não, pode ser. Não, você consigo vai começar, pensar. você vai começar. Não consigo. Uma frase curta e você termina. Ladies Ladies first, rodar eu a também cadeira. acho. Vamos lá, Patrícia. Papo da Colmeia. Meu Deus. Patrícia, como fisioterapeuta, eu sou... Meu Deus do céu, tá vendo que eu não sou rápida? Eu fui, né? Na verdade. Como fisioterapeuta, eu era... Maravilha. Maravilhosa, verdade, maravilhosa. Como executiva de vendas, eu sou... Uma excelente profissional. Eu me realizo como executiva de vendas quando... Olha só, boa. Rápido, quando você entrega um projeto para um hospital que pode fazer diferença para grande parte da população. Eu me frustro como executiva de vendas quando... Ai, gente, todo mundo vai responder a mesma coisa quando a gente perde um projeto. A gente, essa daí é desse jeito. Se eu começasse hoje... Ai, meu Deus! Se eu começasse hoje, eu acho que eu... Se hoje eu não tivesse nessa posição, se eu começasse hoje, eu acho que eu faria fisioterapia de novo. Porque trouxe a possibilidade de eu trabalhar como eu tô hoje. Exato. Então, acho que faria. Um plantão perfeito é... Ai, gente, fácil. Quando tava os amigos de plantão, gente, eu odiava quando trocavam plantão e a gente não tava junto lá pra fofocar. História de um plantão é... Nossa vida, foi minha vida durante um bom tempo. E é um momento onde você tem muitos amigos. Eu acho que era o melhor. Você passava mais tempo com os colegas de plantões do que em casa. É. Um café na copa é... Contar da vida. Decidir sobre os novos amores. Falei que era Decidir fácil. sobre os novos amores. falei que era Foi assim que a gente fácil. definiu, né, Léo? Foi mesmo. muito legal. Murilo, Patrícia arrasou, agora vamos nós. Não, Minha você vai sinapse é arrasar. um pouco mais lenta. Não. Imagina. Murilo, como fisioterapeuta, eu sou... Realizado. Eu me realizo na fisioterapia quando...
Quando eu vejo o progresso do meu paciente e ele valoriza isso em mim. Eu me frustro com a fisioterapia quando... Quando eu não sou reconhecido pelo meu trabalho e quando pensam que dar um valor ao seu trabalho ou quando colocam, imputam um valor no seu trabalho. Isso, Se eu começasse hoje... eu acho que eu mudaria o jeito de investir em mim. Focaria mais em, de fato, atender uma gama de pacientes particulares e, enfim, acho que a porta se abriria de uma forma totalmente diferente. Um plantão perfeito é... Quando você tá com a sua equipe Gente, do coração. unanimidade. Isso aí é Histórias de um plantão. histórias de um plantão. Não sei o que te responder. Não sei mesmo. 2. Não sei o que te responder. É a vida. Um plantão... É a vida. É a realidade. É a vida como ela é. Um plantão pagando hora extra ou um dia com seus cachorros. Um dia, 2, 3, uma vida com eles. Muito bom. Muito bem. Mas se fosse um plantão, essa, 150%. Só pra trocar um Só dia. um dia. A gente trocava, não, Léo? Hoje é meio que uma semana. Gente, Bom, histórias marcantes, histórias engraçadas, revelações verdadeiras, formações de vínculo entre quem cuida e quem é cuidado. Mas eu te pergunto, será que essa via é apenas de mão única? O mais importante de todas essas histórias é que a gente não se esqueça da necessidade cada vez mais urgente pelo respeito com os profissionais de saúde. E eu te convido a mais uma reflexão. Será que a demora no atendimento é só porque o profissional está de má vontade? Será que esses profissionais não estão sobrecarregados e em inúmeras funções tentando dar o seu melhor? Precisamos de condições dignas de trabalho, de remuneração salarial e de respeito com os pacientes e com seus acompanhantes. Afinal, cada vida que tocamos é um lembrete do poder e da responsabilidade que temos em nossas mãos. E eu tenho Maravilhosa. certeza Excelente que reflexão. todos os nossos amigos, colegas, enfermeiros, físios, técnicos, médicos, pessoal da cozinha, pessoal da hospitalidade, Fonoaudiólogos. pessoal da limpeza, fonoaudiólogas, nossa, milhares, né, de profissões, TO, que ninguém tá ali à toa, né? Então, por isso, esse recado e esse lembrete tão importante do respeito, né? Como é importante a gente respeitar um profissional, a gente não agredir, a gente não xingar, a gente pensar o tanto que aquele profissional tá trabalhando em 12 horas, às vezes em 24, às vezes em 2 trabalhos, às vezes com alguém da família doente. Às vezes com conta para pagar, às vezes com dívida, porque a gente não ganha como a gente Filho. deveria, né? Então, eu vou convidar todo mundo a essa reflexão. Eu vou deixar o Instagram da Patrícia, mesmo ele sendo fechado, e vou deixar o do Murilo. Convidar Murilo é você... Só pros íntimos. Convidar vocês a continuarem vendo os conteúdos da Biene. Eu tenho certeza que vocês amaram esse episódio, parte 2, né? Vai ter a parte 3, a 4, a 5. Eu tenho certeza que vocês viram, assim, por mais de que a gente, né, somos excelentes profissionais, a nossa parte humana, que a gente dá risada, a gente fala besteira, a gente se diverte, mas mais do que isso, a gente respeita o nosso trabalho e os nossos pacientes. Eu não Hello. tenho nem o que falar depois de tudo isso que a Andressa falou. Acessem os conteúdos da Biene. Muito obrigado pela audiência de vocês nos nossos episódios. E profissional da saúde não é herói, nós somos humanos. Lembrem disso sempre. Muito obrigado pela presença de vocês dois. Vem, Gabi! Vem aqui, Gabi, aparece aqui. A ó. Gabi também tá Léo, uniformizada. Andressa, Gabi, obrigada pelo convite. Eu não tô mais agradeço muito no o plantão, convite. mas Muito achei legal. sensacional poder Sensacional. relembrar algumas histórias. Muito Bom gostoso demais. mesmo. Bom demais o papo. E um beijo, até mais. Tchau! Tchau, tchau. Tchau.